Meu nome é Daniel Silva e eu sou empreendedor digital. E neste vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz mais de 100 mil reais com vídeos fantasmas. Vou te mostrar aqui, neste exato momento, o passo a passo. Então continue assistindo porque eu vou te entregar neste vídeo, até o final, tudo que eu fiz e tudo que eu apliquei. E você também vai aplicar. Combinado? Temos um acordo então? Olha, projeto de vídeo fantasma não tem nada a ver com dropshipping, cassinos online, sala de sinais, trader, criptomoedas, ações, lançamentos, social media, apostas esportivas, nada disso. O que é o projeto de vídeo fantasma? Ele é um vídeo que gera lucro todos os dias no automático para você. Então, todos os dias este vídeo vai estar fazendo as vendas para você. E aqui tem alguns dos resultados que os meus vídeos fizeram. E você pode estar acompanhando aqui, ó, no lado direito. Olha só, até o meio-dia, se tu pegar aqui temos 5 notificações. Até o meio-dia, aqui ó, marquei para você, eu tinha feito 111 dólares. Isso aí convertendo para reais, em reais ali dá 559 reais em um único meio-dia. Então é isso aí que eu vou te ensinar aqui, tu vai aprender e tu vai ter o acesso ao mesmo vídeo que eu pude fazer essas vendas. Então continue assistindo, vou te mostrar como que é simples. A seguir tu vai ter todo o passo a passo em um único lugar. Tu vai ter tudo explicadinho como aplicar você mesmo, tá? Tu vai poder clonar o meu vídeo. Isso aí que eu fiz pode te permitir também a comprar, por exemplo, um carro à vista, se você quer, tem um desejo, você quer um carro, se você quer comprar uma moto ou coisas similares, não tem limites. Se você quer comprar joias, isso aí vai ser pequeno demais perto do que tu vai conseguir ganhar. Whisky 12, 18, 21 anos à vontade. Festa, se tu quiser fazer adoidado, fica a teu critério. O que eu escolhi fazer? Eu fiz muitas viagens ultimamente. Só em 2023, 10 países já conheci, mais de 20 cidades. Fui para grandes eventos, comprei acessórios, iPhone, MacBook, roupas da moda, restaurante de alto custo, passeios. Aprendi novos idiomas, conheci muitas pessoas, muitas gringas principalmente. E é tanta história que você poderia ver lá nas minhas highlights do meu Instagram, @DanielFernando, e conferir toda essa historinha aí. O que eu fiz? Basicamente, eu vendi solução para o problema das pessoas. Então aqui você vai ver como vender solução para o problema das pessoas. E é muita pessoas querendo solução e elas não sabem, tá? E olha como que é simples. As pessoas têm problemas e eu tenho a solução. Então o que eu faço com isso? Eu apresento para elas a solução, eu mostro, eu ofereço a solução e elas me pagam por essa solução. Eu apareço? Não sabem que sou eu. É tudo automatizado com ferramentas gratuitas, onde que faz o meu vídeo chegar a esta pessoa, certo? Os ganhos. Por venda você pode ganhar de 100, 200, 300 reais, dependendo da estratégia do TDN, das estratégias que são internacionais, ok? Que você vai aprender tudo certinho. Fica tranquilo assistindo aí. Com 5 vendas por dia, você faz um salário mínimo tranquilo por dia. O que é 5 vendas perto de milhões de pessoas, certo? 5 vendas é nada hoje em dia na internet. Como alcançar essas pessoas? Você alcança com o YouTube, o Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Google, todas essas plataformas digitais de mídia social e também como o tráfego orgânico, onde você usa as próprias ferramentas, o algoritmo delas para entregar sem precisar gastar R$ 1. E olha o overview, olha o que a social media mais famosa do mundo, o Facebook, disse, que ela alcança 4,8 bilhões de pessoas. Então é isso daí que você pode se comunicar com 4,8 bilhões de pessoas. É muita gente para você se comunicar e muito problema, e logo muitos ganhos. Não tem limite. Onde que você busca soluções para esses problemas então? Hoje em dia existe muita solução pronta na internet, mas as pessoas não sabem que existe essa solução e você é o responsável por mostrar a elas. Você vai mostrar para elas esta solução no formato de informação. E como que você entrega isso? É em e-book. Sim, é simples. A informação vai em formato de e-book.
Por isso que é infoproduto. Você vai vender a informação, certo? Como que eu preparo isso? Lembra do vídeo? Sim, é ele que faz a venda. Ele que vai vender para você. O vídeo vai ser o teu vendedor ali. E quando você não tiver na frente do teu computador, você pode estar onde você quiser. Por exemplo, tem várias ferramentas gratuitas e inteligência artificial que vão te ajudar. Sim, isso é simples. Hoje em dia está muito fácil para você poder fazer este tipo de estratégia. Enquanto tu vai estar lá no resort viajando, você vai continuar com a sua venda, porque vai ter o vendedor lá, vai ter o vídeo online vendendo para as outras pessoas a solução que você tem para oferecer para elas. Então aqui tu pode ver, onde você estiver, as vendas nunca param. Tu não precisa estar conectado, ficar olhando todas as horas. Quem que entrega? Quem que vai entregar para a pessoa então? Não é o vídeo. Vai ter plataformas digitais como Hotmart, Edu, Skillify, Digistore, System.io. São plataformas que vão entregar a tua solução para o teu cliente, certo? E você vai receber como? Você recebe ou na conta internacional, que você pode estar fazendo sua conta online, ou na conta nacional mesmo do teu banco brasileiro. Se tu receber na conta internacional, a tua conta internacional envia para tua conta nacional, certo? Ou você tem a opção de mandar diretamente para tua conta nacional. E o que tu tem que evitar nesse processo aí? Tu tem que evitar criar vídeos fracos na venda, tá? Os vídeos têm que ser altamente persuasivos para poder mostrar para a pessoa que você tem a solução ideal do problema dela. Esses vídeos têm que conter todo tipo de informação, passo a passo. Existe um script para vídeo, tá? Não é sair fazendo um vídeo do jeito que você quer fazer, saca? Existe um script, uma fórmula onde que é modelada as fórmulas que mais vendem, saca? Então, essa fórmula e esse script você não pode deixar de saber. Tem que evitar perder contas do anúncio também, que tu vai perder conta de ads, você tá parando a sua operação. Evitar fazer criativos repetitivos, aí destrói muito a pessoa de chegar até teu vídeo, tá? E ofertar algo sem amplitude, tu tem que evitar, tem que ofertar algo com amplitude. O que é amplitude? É uma multidão faminta querendo solução, saca? Então isso aí é amplitude. E agora você tem que aproveitar. É sua hora de aproveitar agora. Existem ferramentas que te ajudam a fazer sozinho. Inteligência artificial. Grandes empresas que você pode utilizar, como Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, utiliza o orgânico deles e alcança muitas pessoas somente com o orgânico. O orgânico é você não ficar pagando por anúncios, ok? Vídeos prontos para vender. Tem vídeos prontos para você pegar, copiar e colar e vender. E eu vou te mostrar no final desse vídeo como tu copiar esse vídeo e colocar para vender também. E é hora de aproveitar também para aplicar a fórmula do TDN, que eu já vou te mostrar essa fórmula logo. Viu como que é simples? Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro você encontra o problema, você vai criar a solução, vai ofertar a solução para a pessoa, vai jogar o tráfego, vai fazer a venda e vai curtir com o resultado. Isso pode ficar fácil, tá? Você não precisa estudar livros e livros e livros e livros como eu estudei, livros e livros, para mais de 15 livros, para poder aplicar. Não precisa fazer isso, tomaria bastante do seu tempo. Isso pode ficar fácil. Existe algo pronto e detalhado. Ver qual que é o passo a passo e fazer. Onde você vai abrir esse passo a passo, vai acessar e vai seguir o passo a passo que está ali. Tudo estruturado, sem erro. É como se fosse um GPS para você chegar lá no lugar que você quer. A maneira mais simples de vender qualquer coisa pela internet. Faça hoje mesmo e saia na frente de 86% das pessoas que não sabem sobre isso. Primeiro, pesquisar. Pesquise sobre quem é o seu cliente, quem que vai receber a sua oferta, quem que é o seu heavy user, quem que são mais as pessoas interessadas. Segundo, oferta. Aprenda a fazer oferta. Você precisa fazer uma oferta que seja impressionante aos olhos das pessoas. Oferta não é aquela que todo mundo fala, mas é aquela que poucos falam. Aquela que você vende no vácuo, onde não existe gente
para comparar com a sua oferta de tão boa que ela é. E, por último, tráfego. Precisas entender como usar as ferramentas ao teu favor, não repelir as ferramentas. Tráfego é jogar a pessoa para a tua oferta. Porque se ninguém ver a sua oferta, ninguém vai saber que você existe. Quem não é visto, não é lembrado. Gostou? Segue para mais dicas aí. A gente tem que ver sobre a pesquisa. Primeiro, a pesquisa é a mais importante para você fazer. Você precisa conhecer a pessoa que vai querer falar com o seu produto, seu serviço, tá? Você precisa fazer uma série de questionários, e eu vou te falar alguns aqui, mas são muitos. Se você quer ter acesso a um PDF onde eu tenho praticamente o que tu precisa saber sobre o teu cliente, a pessoa que tu vai ofertar, sobre todos esses questionários tem que fazer, mande aí no comentário. Eu quero o PDF do TCC, tá? Eu chamo de TCC porque é o trabalho de você fazer as pesquisas. Onde estão os olhos do meu cliente? Você vai preencher. Onde que estão os olhos do meu cliente? No Instagram, no Facebook, tá na rua, tá no outdoor, tá nos carros, tá nos ônibus. Onde estão os olhos do meu cliente? Cara, isso é muito... Eu vou te contar algo engraçado, só que é algo tático de marketing. Um dia eu estava indo foi lá na Alemanha, quando eu estava degustando a cerveja da Alemanha. Aí quando eu fui no banheiro, o que eu chego lá e vejo? Quando você vai ali urinar, fazer a tua necessidade, tem um outdoor de uma marca, onde o que ela faz? É marketing, aprende. Ela assimila a sensação de bem-estar. Era uma marca de cerveja, onde que tava bem na tua frente. Então, tu é automaticamente obrigado a olhar para a parede, quando o homem vai entender, tá no pinico ali. E quando você olhava para a parede com aquela sensação de bem-estar, tá ali vendo teu estômago, você dá de cara com isso. Então, você assimila o bem-estar, a boa sensação com essa marca. E tu tá fazendo isso ali, vai fazendo. E qual que vai ser a tua decisão de compra quando tu for no supermercado? Quando tu for escolher no cardápio? Qual que vai ser? Essa marca, sensação de bem-estar. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque não importa aonde que seja, mas onde que tá os olhos do seu cliente. Nesse caso, eles pegam o cliente no banheiro, fazendo a necessidade. Isso aí foi muito bom, muita jogada de marketing, aprendi muito com essa empresa. E onde que tá os olhos? Tu tem que fazer essa pesquisa. Tá no Instagram, tá no LinkedIn. Eu vou falar só com empresários, o LinkedIn, muito melhor. Vou falar com crianças que gostam de game, sei lá, TikTok e Instagram. Vou falar com pessoas de mais idade, YouTube, Facebook, Pinterest. Onde que tá as pessoas que você quer conversar? Onde que você vai alcançá-las? Então você tem que fazer essa pesquisa para saber. Qual que é a faixa etária? Meu público é de 30 a 45 anos. Ok, vamos fazer só para esse público. Não pegue gente... vamos ofertar para desde os 18 até os 30 anos. Não, pega os que mais vão comprar de ti. Não gaste dinheiro com pessoas que só vão se interessar. E de 200 pessoas, uma vem e compra, porque tu quer anunciar para geral. Agora, de 200 pessoas, 100 pessoas vêm e compram de ti, quando tu faz o teu foco, que é 35 a 40 anos. Então, é bem melhor faixa etária. Dores e desejos, lista qual que são as dores dessa pessoa, porque isso aí tu vai combater. Tu vai dizer pra ela, eu conheço as tuas dores, eu vou combater as dores que você tem. Você quer continuar, então você começa a usar muita persuasão quando você sabe a dor da pessoa. Você quer continuar vivendo essa vida frustrada, essa vida de ansiedade? Você quer continuar vivendo uma vida quando você vai conhecer uma pessoa que pode ser a pessoa dos teus sonhos, mas na hora ali você trava, você não sabe o que falar, você quer continuar fazendo isso? Eu posso te ajudar a sair dessa situação, se tornando uma pessoa mais
mais Hércules na hora, sei lá, algo do tipo. Então, tu entendendo a dor da pessoa, tu vai conectar com ela. Opa, esse cara sabe qual que é a minha dor. Por isso que é importante fazer essa pesquisa. Não é só chegar e dar um benefício Nutella. Eu chamo de benefício. Tem 3 benefícios: Nutella, raiz e o benefício sentimental. Outro vídeo eu vou explicar sobre isso. Então, tem que saber sobre as dores e desejos. Benefícios, Nutella, raiz sentimental. Quem é os heavy users? Quem que é a massa do teu público? O que eles escutam todos os dias? Todos os dias eles escutam isso aqui das empresas. Quais são suas crenças? Quais são as crenças, o que eles acreditam? E o que a concorrência já fala por aí. Então eu trouxe aqui 8, mas existem vários que você tem que pegar e para poder aplicar, para poder fazer, certo? Oferta. Você já ouviu falar sobre ofertar algo para alguém? É como se fosse entregar um presente. Você vai dar uma caixa com um presente dentro. Então tu pode dar uma caixa de sapato que tem um lencinho em cima. Então tu pode escolher. Isso é uma oferta, é criar uma oferta. Como tu vai fazer? Como tu vai embrulhar essa oferta? Então aqui existe um mundo de conhecimento onde você tem que saber como abordar esse tipo de oferta e que vai ser melhor para a pessoa. Mas qual que é os principal dessa oferta? É tu atender qual que é a necessidade do seu produto ou serviço que ela foi criada. Para qual necessidade? O que ela vai suprir? Qual dor? Então, essa temática tem que estar bem claro na tua mente. Segundo, quão diferente ele é dos demais, a tua oferta. Quão diferente é dos demais? O que estás ofertando? Vou ofertar arroz para as pessoas. Tá? E quão diferente é o arroz? O arroz ele é mais branco. O arroz é mais escuro. O arroz é mais soltinho. O arroz é maior, é menor. Então, qual é diferente? Deixar bem claro a tua especificidade. E ele se encaixa nos pilares de DPFC. DPFC de dor, P de poder de compra, F de facilidade de encontrar a pessoa e C de crescimento. Então, tem uma dor no mercado, tem poder de compra essa pessoa, é fácil de alcançar essa pessoa e está em crescimento essa dor. É o melhor mercado para tu ir. É o melhor lugar para você ir. Se tiver alguma coisa dessa em pendência, em cadência, abra seus olhos, tá? Pode ser que um dia deixe de existir. Um dia tão próximo. E aí? Tá gostando? Tá fazendo sentido? Continue assistindo e curta, comenta e compartilha já com a pessoa aí para tu transbordar nos conhecimentos. Tráfego então. Tráfego é muito interessante e amplo essa área. Muita gente ensina sobre tráfego pago, legal, mas tem o tráfego gratuito que tu pode aprender. Qual a diferença entre tráfego pago e gratuito? O pago tu vai pagar para ter um resultado mais rápido. O gratuito tem um resultado mais demorado, digamos. A não ser que tu crie estratégias de TikTok, onde que o TikTok entrega muito, né? Para tu poder ganhar muito views, direcionar para um determinado link. Só que eu não ensino aqui. Eu ensino em outro vídeo onde que fala sobre isso. E aqui vou deixar algumas fontes de rede social para você fazer o tráfego gratuito. Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter ou X, blog em site, no seu site, um blog, Pinterest, Snapchat, Facebook, TikTok. Então tem esses 9 para você poder fazer conteúdo e aplicar. Só que, peraí, não é bem assim. Não é sair fazendo para todos os lados. Lembra da pesquisa onde tem um heavy user? Aonde que tá mais o teu usuário? Tá no Facebook. Saca conteúdo no Facebook, que ali vai estar os olhos. Tá no Instagram. Saca no Instagram. Tá no LinkedIn. Vai pro LinkedIn. Tá no YouTube. Tá no Google. Tá onde? Tá no site de notícias. Onde que tá? Isso aí você vai descobrir pra sacar tua energia. Pôr tua energia no tráfego orgânico, que é o que não paga, e mandar o conteúdo pra eles. Tá? De alguma forma.
Mas isso só funciona se você fazer separadamente os conteúdos para quem não sabe do problema, sabe do problema e quer uma solução. Qual que é a diferença de quem não sabe do problema? Eu tenho dores nas costas, mas eu não sei que existe uma solução. Então, meu conteúdo vai ser voltado para isso. Você tem dores nas costas e não sabe que existe o método antidolores nas costas. Uau, tipo, você não sa você sabia que dores nas costas é causado pelo YX da sua coluna vertebral? E o mais interessante, existe um produto caseiro que a gente pode remover estas dores da coluna. Uau! Então tu tirou a pessoa do estado de inconsciente e tá levando ela pro consciente. Que existe o produto caseiro. Aí tu começa a falar mais do produto caseiro. Produto caseiro, blá blá blá. Depois passa ela pra ação de compra. Então onde que a gente tem que trabalhar mais hoje em dia com o nosso conteúdo? No inconsciente, onde as pessoas não sabem que existe solução. Onde que a gente mais vai abordar e pegar mais gente. Ah, Daniel, já tem gente que fala muito de conteúdo inconsciente. Então, troca o teu mecanismo. Por exemplo, as pessoas prometem chá para emagrecer. Fala que tu não tem um chá, tu tem uma uma mistura de chá que veio da Índia, saca? Então tu fala que o teu é diferente. Fala que a tua promessa é diferente. Eu tenho um método que cura ansiedade. Muitas pessoas falam do mesmo método, tanto troca o nome. Meu método foi criado nos Estados Unidos, na Alasca, por um europeu indiano, russo. Fala assim, tática russa criada por um especialista faz com que uma pessoa largue a sua ansiedade em 38 horas, sei lá, saca? Então tá mudando a oferta, falando a mesma coisa que os outros mercados já falam. Você aborda diferente. Isso aí é o tipo de conteúdo que tem que abordar. Pegar as pessoas mais de conteúdo pessoas frias que não sabem sobre a tua solução. Não sabem que existe uma solução para o problema. Hoje em dia tem muita gente assim e tu vê que as pessoas procuram como como por que por que Isso aí mostra quanto elas são inconscientes desse mercado. Fechou? É isso aí. Agora nós temos o Pago. O Pago tem Instagram, YouTube, todas as demais que eu falei. Só que daí tem também o Native Ads, onde você vai jogar lá pro site de notícia. Ou lá pro blog das outras pessoas. Pode jogar o teu anúncio na O Globo, na CBN Brasil, o que tem mais? UOL, esse site famosão de notícias, onde muita gente velha idade faça isso. Se você também quiser, tu pode jogar também pro site de, não sei qual que é o teu produto, mas o site de pornografia também é um site que você pode jogar teus anúncios pagos. Se for para pessoas que estão ali assistindo, pode ser que te ajude nessa. E é interessante saber onde que vai estar o teu público, tá? E qual criativo eu devo criar para o anúncio pago? Eu vou fazer um vídeo, se não já fiz, olha aí na nossa lista das estratégias, o vídeo explicando uma técnica boa para tu fazer 30 criativos e gastando o mesmo tanto que tu gastaria para fazer 5. O tanto que eu digo de tempo, tá? Porque tempo é o valor mais precioso hoje em dia do ser humano. Fechou? Gostou? Aprendeu alguma coisa aqui hoje? Então comenta aí o que tu aprendeu, o que tu gostaria de aprender para eu poder trazer uma solução para ti. E já compartilha conhecimento, deixa o like. Tamo junto, até a próxima. E esta foi a técnica austríaca utilizada pelo nosso presidente para conquistar o coração de milhões de pessoas. E veja como você pode aplicar também nos seus negócios para explodir as suas vendas. Como já conveni 2 vezes,
dando prioridade aos problemas do povo brasileiro, dando prioridade a cuidar do povo, porque tem 33 milhões de pessoas passando fome. Esse país que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas estão na fila do osso. E quando eu falo do churrasco é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica doido, porque só ele pensa que ele pode. Nós podemos. Então qual que é a tática abordada aqui? Você vai identificar que existe o problema nas pessoas. Existe dor nas pessoas. Identifique, porque você vai se conectar com ela. Você vai dizer para ela que você entende o que ela está passando. Depois, o pertencimento de grupo. Quando você diz para uma pessoa que vocês estão dentro de um grupo, vocês seguem o mesmo propósito, ela tende a acreditar mais em você. Próximo, inimigo em comum. Se não tiver um inimigo em comum, alguém para culpar, a pessoa não vai acreditar no que você vai falar. Porque vocês dois têm que lutar junto contra alguém. Depois, uma visão de futuro melhor. Vai te dar esperança para poder acreditar na pessoa. Vai te dar mais vontade de estar junto contigo. E a parte da picanha. Por que a picanha estava nessa história? Por causa que a picanha, há estudos que 80% da população, para você ver o tamanho dessa massa, gostam, curtem e amam um churrasco. E é claro, ele pegou a picanha porque é uma carne cara, óbvio. Uma carne acima da média. Se ele fosse falar, vamos voltar a comer qual que é uma carne mais barata aí, costelinha de porco, que quase não ia pegar muita gente. Então essa tática abordada por ele foi muito, muito, muito forte. Parabéns pela equipe de marketing. Parabéns pela equipe de marketing. Então a gente vai ver aqui o passo a passo, vamos destrinchar isso aqui para exemplificar para ti e como você pode aplicar também no seu business. Identificar que existe uma dor ou um problema no mercado. Por que a gente tem que identificar que existe uma dor ou um problema? Porque essa parte é importante, onde você tem que dizer para a pessoa que você sabe que existe um problema com ela. Você sabe que a vida dela tá ruim. Você sabe que ela tem um desafio, ela tem que superar algo e você, se você sabe, logo você se conecta com a pessoa. Se a pessoa se sente que você conectada contigo, se ela sente que você sabe algo da vida dela, ela vai te dar atenção. Então você conecta com a pessoa. E ainda mais quando você conta uma história, por exemplo. Se você dizer para a pessoa que já estiveste no lugar dela, você já esteve no lugar dela, como primeira pessoa, ou seja, você passou por isso, você tem muito mais chance de persuadi-la. Porque você diz que já passou e superou isso. Então, identificando que tem essa dor, esse problema na pessoa, já estás bem na frente dos demais. Essa é uma parte realmente onde você vai dizer, eu sei o que você está passando. Essa é a parte de identificar a dor ou o problema da pessoa. Você tem que deixar claro que sabe o que ela está passando. Então vê se encaixa no teu negócio e já começa a aplicar hoje mesmo, hein? Pertencimento de grupo. Por que é importante o pertencimento de grupo? Você tem que mostrar para a pessoa que vocês dois estão seguindo no mesmo propósito, na mesma direção, certo? Vocês estão indo no mesmo caminho. Então eu tô indo pro norte e a pessoa também tá indo pro norte. Então a gente vai dizer, eu tô indo pro mesmo lugar que você quer vir comigo, eu posso te ajudar nessa estrada aqui, eu sei, a estrada é cheia de buraco e tudo mais. Mostra pra pessoa que vocês estão no mesmo grupo, vocês estão seguindo o mesmo propósito, a mesma ideologia, temos os mesmos gostos, as mesmas crenças. Você vai se conectar muito mais com a pessoa. Então é isso aí que ele fala, quando ele fala nós temos, nós vamos fazer, nós queremos, é o que? Nós desejamos, nós gostamos, nós pensamos iguais, mesmo grupo. Quando você puder usar no seu negócio, isso é muito importante. Tá, existe um problema e
se existe um problema, tem que ter um culpado. E esse culpado não pode ser eu, não pode ser você. Porque nós estamos no mesmo grupo. A gente tem que culpar alguém. Então, culpe ele. Culpe ele. Aí que entra a parte do nosso inimigo em comum. Nós temos que achar alguém para culpar. Porque a gente tirando a culpa da gente, nós podemos se sentir melhor. E dizer o que, ó, foque naquele cara. Ele é o problema do nosso, ele é o câncer da nossa situação, da nossa roda. Então quando você culpa alguém, você está dizendo, nós temos um inimigo em comum e você está a fim de ajudar a combater. Então você já começa a ganhar a pessoa. Se vocês dois apontam, se tu apontar um inimigo em comum, a culpa não é sua por você estar acima do peso. A culpa é das indústrias farmacêuticas. Ou a culpa é do McDonald's, que fabrica as comidas gordurosas. A culpa é das grandes empresas, das indústrias. Então tu começa a culpar alguém e diz assim, nós estamos no mesmo lugar, a gente tem um inimigo, então culpe isso, porque eles não sabem o que, eles querem só tirar o teu dinheiro. Então assim, se tu arrumar um jeito de culpar alguém que é conhecido ainda e com base em fatos, você pode ir muito mais longe com o seu negócio. Quando você deixa claro que a pessoa que existe é ocupado na história, no nosso meio, ou que eu posso te ajudar a matar esse inimigo, pum, você ganha a alma da pessoa. Então se tu deixar claro essa história na mente da pessoa, você vai ganhar muito mais fácil. A gente usa muito isso em copy, tá? Nas nossas cartas de venda a gente usa muito isso para dizer para a pessoa que nós temos um inimigo em comum e a gente tem que combater esse inimigo em comum. Adivinha quem que usou essa tática? Eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas esta tática foi usada também pelo Hitler para fazer com que a mente daqueles soldados, a mente das pessoas que estavam ali, que iriam matar os judeus, tivesse um tipo de crença. A gente tem um inimigo. E se você é um soldado, você tem o seu inimigo na sua frente. Você tem que matar o seu inimigo. E o nosso inimigo em comum hoje vai ser estes civis, os cidadãos que nós não gostamos e que eles criaram problemas pra gente e que eles vieram aqui tomar o nosso lugar. Então tem todo um enredo por trás dessa história. Mas basicamente foi isso. Criamos um inimigo em comum e vamos combater o nosso inimigo. Interessante, mas o que acontece quando a gente combate o nosso inimigo? A gente precisa dizer pra pessoa, você vai ter uma vida melhor. Você vai ter uma vida que você deseja. Vai alcançar os seus objetivos. Então a visão de futuro entra nessa. Depois que nós combatermos nosso inimigo, nosso mundo será diferente e melhor. Então quando a gente combate nosso inimigo, será diferente e melhor. Tendemos a ter um mundo mais fácil, um mundo com menos esforço, um mundo que pode nos dar mais ganhos quando a gente combater nosso inimigo. Então é importante você deixar bem claro. Se possível, mostrar como a pessoa poderá ter a vida melhor, mais fácil, com menos esforço, mais divertido, como que ela fosse para um paraíso. Então, relembrar bons momentos. Se essa pessoa que tu vai falar ao teu cliente, ela já teve bons momentos no passado, seja lá qual que for os bons momentos dela. Se ela já teve uns bons momentos, pum, agora é a hora de você usar. Quando você pega os bons momentos da pessoa do passado, mostra para ela, olha, você teve esses bons momentos, mas hoje você não tem mais. E eu sei, eu consigo te ajudar a chegar nesses bons momentos de novo, se nós fizermos isso. Aí você identifica o problema, o real motivo de por que ela tá assim, culpa alguém, mostra uma solução, mostra como que vai ser a vida da pessoa e ofereça a mão. Você está junto comigo, temos um acordo. Então essa aí funciona, as táticas persuasivas. É uma tática muito usada, então se tu puder aplicar na tua vida, nos teus business. E da onde que entra a picanha? O motivo da picanha é o seguinte: devemos apontar um fato onde que a gente pode dizer, o arroz é branco, então o branco traz câncer para o mundo. Então se o arroz é branco e o branco é um problema, vamos combater o arroz. E o que acontece? Essa tática foi muito boa, a tática de marketing da equipe dele, que é o seguinte: se eu quero falar com uma pessoa, eu tenho que apontar um problema com amplitude, certo?
Então o que que pegou? Vamos pegar um problema com amplitude. Se são 200 milhões de pessoas e eu quero falar com um problema, vamos pegar se eu tenho 200 milhões de pessoas no lugar. Agora eu vou lá e escolho um problema que 1 milhão de pessoas está passando. Ou que 1 milhão de pessoas sabe que conhece. Exemplo. Ok, tem 200 milhões de pessoas e 1 milhão de pessoas tem Ferrari. Aí eu vou falar, ó, você tem o problema de ter o gato que arranha a tua Ferrari todas as tuas noites. Então, nosso inimigo como é o gato. Beleza, mas estou falando somente com uma pequena parte. 1 milhão de pessoas. Eu tenho 200 milhões. Nessa história aqui da picanha, ele teve que falar com gente ampla. A picanha entra aí com 80% da população que come picanha. Picanha não carne. Então, foi muito bom. Essa é a diferença. 200 milhões de pessoas. Falo com 1 milhão de pessoas. Péssimo marketing. 200 milhões de pessoas. Falo com 180 milhões de pessoas citando um fato, um problema que todo mundo sabe. Ótimo marketing. Parabéns, aplicou. Certo? Completamente. Então tu pega o que tu pode aplicar deste conteúdo, o que tu pode aplicar dessas táticas que foram usadas e aplique no seu business ou até mesmo na tua carta de venda, na sua copy, que eu te garanto que vai explodir as suas vendas, porque eu tenho feito isso e realmente é comprovado. Isso aí funciona. E tu pode ver como que foi o resultado da eleição aí. Tamo junto. Curte, comenta, compartilha e até a próxima. Como você vai lucrar quando não tem lucro no teu produto? Você está no meio a meio, você está lá batendo o nível, está no break-even, está elas por elas. O que acontece? Você precisa entender uma coisa. O jogo não é o produto principal. Você tem que entender que o jogo é o produto que vem após, é a pós-venda. A pós-venda é o que vai aumentar o teu lucro. O que vai te dar lucro é a pós-venda. Portanto, você precisa aumentar ticket médio. Só que o que tu tem que entender é como você vai construir um funil pós-venda. É a pós-venda que faz o teu lucro aumentar. Eu vou te dar um exemplo que eu aprendi com os bancos. Os bancos que fazem isso. Sabe aquela mensalidade lá de 10, 12, 15, 20, 40, 50 reais? Isso aí é só para pagar os custos, as despesas operacionais. O resto do lucro deles é o quê? É o resto. Então use as próprias pessoas para pagar os teus custos. Use a pessoa para pagar o teu custo de frete, o teu custo de anúncio, o teu custo de embalagem, o que tu estiver entregando. Use as pessoas para poderem pagar. Ah, Daniel, mas como que eu vou fazer isso? Saque bem. Quanto vai vender o teu produto principal? Esse aqui é o nosso produto principal, tá? Esse carinha aqui, ele tem que ser todo o teu custo operacional. Tu tem que ficar no 0 a 0. Aí tu me perguntar, como assim 0 a 0? Presta atenção. Esse carinha aqui é o teu produto principal. Por exemplo, quer vender uma camisa. Essa camisa tem que pagar tudo. O teu custo de anúncio, o teu custo de fabricação, o teu custo que seja. Porque quem vai te dar lucro é esses carinhas aqui. E quem que vai pagar por esses carinhas aqui é o teu próprio cliente. Tu tem que fazer o teu cliente pagar pelos teus custos. Hoje em dia, o que eu faço? Eu faço meu cliente comprar meu produto principal. E no produto principal, ele paga o anúncio e ao mesmo tempo com o order bump, ele paga o quê? O custo de taxa da empresa que cobra. E o meu lucro vem aonde? Pós-venda. É aqui. E como que a gente faz uma pós-venda? Isso aqui é um funilzinho simples que eu estou te falando. Ofereça algo complementar no teu produto principal. Ah, tá vendendo uma camisa? Ofereça uma meia. Quando você vai no Bob's, tu quer comprar um milkshake, esse pergunta se tu quer adicionar... Não é milkshake, mas é com hambúrguer. Tu quer adicionar uma batatinha por mais R$2, seja. Isso aí é o quê? O order bump sendo funcionado. E você vai lá e compra. Então eles estão pagando o quê? Com aquele order bumpzinho ali, o adicional complementar, você está pagando pelos custos que eles tiveram de anúncio. Agora vem aqui o segredo. Ó. Este carinha que tu vai ofertar um upsell que é um pós-venda. Pode vender o produto principal, tu venda algo que é dependente desse aqui. Ou tu pode vender que 3 vezes esse produto principal por um preço mais barato. Você olha a tua margem de lucro, a qual esteja favorável para você criar esse upsell. Então o que acontece? Você esquece esse carinha aqui, que vai ser o carinha que vai te dar lucro. Você foca nas pós-vendas. Venda 1. Nessa venda 1, você foca em criar o quê?
Venda 2, depois desse você cria mais um produto. Isso aqui é como se fosse um presente, mas é um produto. Então tu foca em criar o quê? Mais produtos através, depois da pós-venda. Esse é o game para tu lucrar. Se tu ficar só no produto principal, você vai ter baixíssimos lucros. Fechou? Se tu entendeu isso aqui, comenta aí, eu entendi, valeu, obrigado pela dica, não sei o que. Se não entendeu, você comenta, não entendi, explica de novo, que eu vou fazer um novo vídeo explicando. Como fazer o seu cliente ficar obcecado por você. E as pessoas que aplicam isso, elas vendem muito. Existem 3 Bs no mercado que você tem que falar para o seu cliente. São tão poderosos que vai fazer a mente do teu cliente entrar em colapso. E antes de nós continuar este vídeo, eu quero te convidar para destravar o seu negócio no digital, passando para outro nível de estratégia. Então não espere esse vídeo acabar e chame eu aqui no direct. Esses 3 Bs é o seguinte, o B Nutella, ele é fraco. E como funciona o B Nutella? Você diz para a pessoa um benefício fraco. Por exemplo, vamos reduzir a dor da sua coluna, te ajudar a perder as dores da sua lombar. É um B fraco, um benefício fraquíssimo, que os brasileiros acham que é bom ainda. Agora eu vou te falar o seguinte, o B raiz é um B forte, só que antes de falar do B raiz, eu vou te mostrar o B sentimental, que ele é fraco, médio e as pessoas aplicam muito. Você vai falar para a pessoa um benefício sentimental. Exemplo, você vai se sentir mais feliz, você vai sentir com menos dor, você vai se sentir mais alegre, vai se sentir blá blá blá. Isso aí é um B fraco. Agora o B raiz, olha só, você vai poder desfrutar como jovem, que as pessoas vão olhar, uau, esse cara consegue fazer exercício, se mover, o cara tem 65 anos e consegue se alongar como jovem e fazer o que uma pessoa de 15 anos faz. Um B raiz. Agora quando você junta os dois, saca só, o B raiz com o B sentimental, você faz um benefício sedutor. Então se você gostou disso aqui, eu quero que você me chame e comente o que você acreditou. Me dê esse feedback. Tamo junto! Te peguei novamente. Você sabia que tem como você aumentar as suas vendas somente se mostrando? Como assim? Olha só, existe um princípio chamado princípio de egoísmo. Tá? A gente usa no termo de marketing porque a gente quer falar com o ego da pessoa. Como assim, Daniel, o ego da pessoa? Simples. Você já viu como que é o marketing da Nike? O marketing da Nike geralmente é uma pessoa correndo, feliz, normal. Corredores, lifestyles de pessoas leves, saudáveis, tudo mais. Ego. Já viu como que é as marcas, cara, as marcas de carro? Tu acha que elas se vendem? Não, as pessoas que vendem pra elas. Por quê? As pessoas criam uma visão de lifestyle top. E nessa visão de lifestyle top está quem ali para dizer que o lifestyle é top? A marca, o brand. E quando você toca nesse brand, você simplesmente compara. Porra, a lifestyle do cara tem um brand. É como que tu liga assim, ó. Pra eu chegar nesse lifestyle eu tenho que ter isso. Então tua mente está todo momento no ego, egoísmo, morphs. Mais um exemplo de empresas. Tommy, Hollisters. Tudo é o que? São pessoas que estão ali no lifestyle divulgando. Sim, lifestyle e divulgam a marca. Quer viajar, ser nômade? Eu tô aqui hoje em Budapeste. Mostrando. Tá entendendo? Da mesma forma ocorre com muitas empresas. Elas gostam de jogar com o ego da pessoa. Loja de luxo, iPhone, tudo joga com esse ego, morphs, que é o que? A conexão com o lifestyle. Eu conecto o lifestyle com você. E nisso faz com que você o quê? Que deseje algo que eu tô passando, que a pessoa lá tá passando. Quer ver colocar mulheres com um rosto lisinho? Vai tocar na ferida de quem tem rosto de ruga. Isso aí é feito, a gente pode perceber, só que ninguém ensina, não vai chegar na escola e te ensinar, ó. Esses aqui é um princípio de ego, ó. Egocentrismo. Vocês precisam tocar na ferida das pessoas, mostrando que a vida de vocês é melhor ou estão em outro nível. Ok, turma? Anotaram esta? Ok, tópico 2. Hoje na aula, eu vou solicitar um trabalho para vocês. Trago na próxima aula uma tese de marketing onde vocês vão tocar no ego da pessoa. Pô, não ensina, cara. Não tem quem ensina isso.
Esses princípios são de pessoas que fazem, eles gostam de compartilhar, e quem gosta de aprender, aprende com quem compartilha e se torna assim totalmente diferente da massa da população comum. Então isso aqui que eu vou te falar hoje é muito forte. Se você aplicar no teu negócio, principalmente se tu puder jogar de alguma forma no teu marketing, cara, top. Se tu tiver alguma dúvida também, se quiser assessoria, tem um link aqui no meu canal, já pode ir lá acompanhar ou entrar diretamente comigo sobre assessoria de marketing e como tu fazer teus criativos e ser surreal fora da curva, tá? Que o Brasil ainda não entendeu o que é um marketing revolucionário. Se você se interessar no marketing revolucionário, que é o marketing que realmente faz venda, tá? Porque é a diferença que faz o sucesso. Então, se tu se interessar, é só tu entrar em contato comigo para você ver as tuas vendas explodirem. Não espera as tuas vendas começar a declinar e tu não saber para onde correr para vir falar comigo, tá? Aproveite que tu pode estar bem e vamos deixar essa empresa aí no nível estável. Fechou? Tu pode levar isso em qualquer âmbito da vida. Se tu quiser falar com as crianças, também se comunicam assim. As crianças, quando as marcas fazem muito isso com crianças, principalmente de brinquedo, né? Demonstra ali um estado de felicidade, daí a outra criança vem, pô, eu quero ter essa sensação. Cara, vender sentimento é muito forte. Você não tem noção. Vender sentimento é muito forte. Quer ver algo que a gente cria muito no marketing, um desejo para tocar na ferida da pessoa? É, por exemplo, pegar um notebook, ir lá para um hotel, ou que seja, onde tem uma praia, uma piscina, esticar meus pezão em cima de uma cadeira, colocar meu notebook na mesa. Se for um Mac, melhor ainda, entra no lifestyle da diferenciação e coloco ali eu trabalhando home office do outro lado do mundo. Se for nas Ilhas Caimã ainda, fico parecido com os famosos. E é isso, tô ali. Tem que ser muito usado, a gente pode ver em vários. E isso funciona muito, porque cutuca um desejo. Então vender sentimento é você fazer o seguinte, mostrar pra pessoa que tá olhando ali, cara, isso é forte. A pessoa que vai estar olhando ali, o teu lifestyle vai despertar um desejo nela. Então quando desperta esse desejo, toca no ego dela, onde que ela diz, eu preciso. Então, isso aí funciona muito. Se tu puder aplicar no teu negócio, te garanto que tá dando aumentar. E tamo junto então, vamos finalizando aqui, ó. Tem um canal aí de desenvolvimento pessoal, tô fazendo com meu brother. Se tu se interessar, comente aqui embaixo. Eu quero entrar no grupo, tá? É gratuito, é free, pra nós concentrar pessoas interessadas ali, não pessoas desinteressadas. Os tópicos são desenvolvimento pessoal e marketing digital e estratégias da revolução digital. Fechou? Tamo junto! E aí, como você está? Vou te mostrar aqui como você vai fazer para criar um ecossistema dominante onde a sua concorrência não vai existir. Sim, isso mesmo. Você vai estar dominando o seu mercado com a sua oferta. Como que a gente faz aqui, ó? No seu primeiro contato, ou ele vai para a tua página de venda ou para o teu WhatsApp, que seja, o teu primeiro contato ele vai te conhecer. Após isso, a pessoa vai começar a procurar quem você é ou o tipo de serviço que você oferece. Nisso vai começar a surgir concorrência. Só que você tem que dominar o meio de pesquisa dessa pessoa. No Google, por exemplo, você pode criar ads, você pode criar blogs, tá? Esses blogs e anúncios de defesa que eu chamo, você tem que usar a tua palavra, o teu mecanismo único. Então, novamente, para você ser diferente do mercado, você tem que ter o seu próprio mecanismo, a sua própria oferta, ok? Nisso, ela vai buscar também reviews no Instagram ou pessoas que já utilizaram. Mas se você tem um mecanismo único, somente você vai ter. O ecossistema é teu, a pessoa vai estar dentro do teu ecossistema. A partir disso, ela vai voltar para a tua página de vendas, porque ela já percorreu toda a internet, já viu o que estão falando sobre a tua oferta, e nisso ela vai fechar o checkout e vai fechar a tua venda. Para mais dicas, acompanhe esse canal, porque a gente vai te ensinar a crescer no online. E aí, hoje você vai ver aqui um prompt de ChatGPT. Prompt perfeito para você fazer muita grana. Um prompt perfeito para você evitar muitas dores. Um prompt de comando. É um comando perfeito para você te ajudar mesmo. Para esse prompt funciona. Este comando é o que o algoritmo quer escutar das suas mãos. Mas só que de tantas informações que tem na internet hoje, você muitas das vezes pensa que é
Só escrever, me dá pra mim uma receita de carbo. Não, ele fica biruta, ele pega coisa sem sentido. Então pra você ser direcionado, ser direcional no que você quer, você tem que escrever pra pessoa. Então aqui a gente vai ver um prompt perfeito, tá bom? A gente vai passar por vários tópicos e vou te mostrar aqui como que você vai resolver este checklist de 6 passos, que é a tarefa, o contexto, o exemplo, a persona, o formato e o tom. Perfeito? Então continue assistindo aí que a gente vai poder desbravar tudo isso aqui e eu vou te explicar perfeitamente. Esse aqui é um prompt que foi feito aqui, ó. Você é um profissional que conseguiu fazer uma transição de carreira. Então esse prompt que eu criei, eu já deixei ele com as cores aqui. E aqui embaixo tá exemplificando a categoria que ele está. Ó, você é um profissional que conseguiu fazer uma transição de carreira bem sucedida no último ano, mudando de um campo no qual não se sentia realizado para um que sempre teve paixão. Esta mudança trouxe não apenas satisfação profissional, mas também um equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal. Escreva uma mensagem para compartilhar em um grupo de chat com esses colegas e amigos interessados. A mensagem deve descrever os passos que você tomou para fazer a transição, compartilhar alguns dos desafios enfrentados e como os superou, oferecendo apoio a eles enquanto consideram e talvez iniciem suas próprias transições de carreira. Use uma linguagem encorajadora e compreensiva. O que eu fiz aqui? Eu dei para ele uma tarefa, dei para ele um contexto, dei para ele um exemplo, dei para ele uma persona. Consegue ver meu mouse? Parece que não dá pra ver meu mouse. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui para ver o mouse. Show cursor. Vamos ver aqui se agora dá pra ver. Ok. Onde que a gente parou? Persona. Dei pra ele um formato, mensagem. Dei pra ele um tom de encorajamento. E agora, como que a gente vai fazer esse checklist? Cara, aqui você explicou pra ele o que ele precisa pra funcionar pra ti, do jeito que você quer. E ainda tu tem mais, pode dar detalhes aqui, ó. Escreva em curtas palavras. Tire palavras grandes. Tu pode falar pra ele, me mande em inglês, me mande em espanhol, que seja. Tu pode dizer pra ele também que isso aí são adições que você vai fazer depois. De modo geral, este é o checklist perfeito. A tarefa, defina uma meta clara. O contexto, personalize sua resposta. O exemplo, estilo de imitar. O exemplo aqui é para ele imitar o estilo que você já fez. Tipo uma estrutura pronta. Você quer, por exemplo, tópicos. Você coloca assim, me dê neste exemplo aqui. Aí tu coloca tópico 1, tópico 2, tópico 3. Ele vai te mandar dos tópicos tudo a resposta. Incorpore o especialista, é a tua persona. Formato, você pode pôr tabelas, listas e etc. Eu vou mostrar aí embaixo todos os formatos que você pode usar. O tom, adicione uma emoção. O tom é mais para dar uma emoção. E tá vendo aqui do lado, ó? Os mais importantes para ele é isso aqui, ó. De cima para baixo. Final é menos importante. Mas o começo são os mais importantes. E tudo isso aqui é o perfeito. Ok? Tarefa. Olha a simples tarefa. Gera para mim 3 meses de programa de dieta. Isso aqui é simples. Simples. Olha a avançada. Compare agora. Analisa uma tarefa. Meu dataset, para quem não sabe, é um conjunto de dados. É um monte de dados que eu tenho ali. Dos últimos 3 meses. Plota visual dos tópicos. O que é plotar? É criar gráficos. Então, os que estão em vermelho são as tarefas que eu estou pedindo. Plota visual dos top 5 países que mais venderão. Tá? Não se poste com o português que ele entende tudo. Categorize qual foi o país que mais performou no eixo país e vendas. Então aqui eu dei 3 ações para ele, 3 tarefas. Aqui ele vai trazer perfeitamente. Está entendendo a diferença do simples para o avançado? Olha aqui embaixo. Sempre comece com uns verbos de ação. Gere, faça, crie, elabore, desenhe, escreva, pinte, sorria, sabe? Isso aí é o exemplo, mas que faça sentido com o que você quer.
Analise, reescreva, tudo isso aí você precisa dar o comando para ele, senão ele não sabe o que fazer. Isso aí é o comando da ação. Seja claro e conciso para o modelo entender você. Entendido até aqui? Se você tá gostando até aqui, já deixa o teu like e comente abaixo, eu quero saber. Comente abaixo o que você já entendeu e o que você ainda ficou na dúvida. Contexto. Qual é o review do usuário? Como é o sucesso dele? Qual ambiente eles estão? Isso aqui é para dar um contexto para o algoritmo entender o porquê você está fazendo essa pergunta. Aqui então, com base nisso, nós podemos fazer este tipo de contexto. Sou um homem com 132 quilos. É o review da pessoa. O estado atual, o background. E procuro perder 30 quilos em 3 meses. Tá vendo? É o sucesso? É a meta que ele quer. Eu quero perder. Eu só tenho tempo para cozinhar uma vez por semana por 2 horas. Aqui você está dando que o ambiente. Você está qualificando a resposta. Se você só mandasse isso aqui e não mandasse o ambiente, ele poderia te mandar qualquer outra loucura. Mas quando você fala, eu só tenho tempo de cozinhar uma vez por semana por 2 horas, ele se encaixa no teu dia a dia, no teu meio. Então você pode levar isso aí para onde você quiser. Quer criar um algoritmo que seja, você fala para ele, eu quero criar um site e só tenho no meu computador de HTML para mim disponível. Não sei se você entendeu, se você entende um pouco de criação de website, você vai me entender. Agora, para trazer para um âmbito mais comum, vamos ver. Se você está indo para a faculdade criar uma resposta, você fala, eu preciso criar um TCC e só tenho 1 hora por semana. 1 hora por semana, tenho... É isso aí, tem 1 hora por semana porque eu trabalho e tudo mais. Aí tu pede para ele criar tarefas para ti ou um roteiro de como você se organizar em 6 meses para poder criar teu TCC. Ele faz isso, mas você dando o teu contexto. Forneça para mim um programa de dieta para me ajudar. Então isso aqui é o continuamento, isso aqui já é ação, né? Ele vai tomar a tarefa. Entendido? Se fez sentido aqui, eu quero que você comente. Obrigado, fez sentido, como pode me ajudar. Já comente se você tem interesse em outro tipo de vídeo. Outro tipo de conteúdo, tá? Vamos lá para o exemplo. Exemplos permite que o chat imite o estilo, a estrutura, o tom de qualquer coisa. Ó, aqui temos um exemplo do lado, tá? Você é um gerente de contratação em uma equipe de marketing responsável por redigir a descrição, criar uma descrição. Esse exemplo que eu criei, ele vai criar uma descrição de uma vaga de emprego. Descrição de um cargo de gerente de marketing. Sua equipe se concentre principalmente em aumentar o reconhecimento da marca de um serviço inovador de entrega de alimentos por drone. Aqui eu já criei o contexto, não, o exemplo, perdão. Aqui eu já criei o exemplo para ele dando um contexto, tá vendo? Você é um gerente, a gente tá falando de persona, vamos ver depois. Agora aqui tá o pulo do gato. Elabore a descrição do trabalho usando este formato existente. Aí aqui você cola o formato, que é o que a gente tá falando agora, o exemplo. Ó, tá vendo aqui que tá cargo em bold, em negrito? Por quê? Porque ele vai entender que você quer extra estrutura, ó. Cargo, claro e específico, visão geral da empresa. Breve introdução à Netflix e à sua plataforma de publicidade. Resumo do cargo, visão geral de responsabilidade do gerente do marketing. Então você dá esse exemplo para ele, ele vai te trazer com base no que você está pedindo. A persona. Como que é a persona? A persona é como se fosse a pessoa que você quer que ele se torne. Mas antes de a gente falar sobre isso, olha, tem gente que não me segue ainda, tá? O meu overview tá falando que 60% das pessoas aqui não me seguem. Então já deixa aqui, porque o conteúdo aqui é de dicas pro. Você só encontra pagando. Ok? Eu te prometo que se você acompanhar os próximos vídeos, você sempre vai estar aprendendo alguma coisa relacionada a marketing, estratégias de venda, copywriter, mindset e mentalidade. Ok? Tamo junto. Persona então. A persona é sobre incorporar um personagem ou experiência específica no chat. Exemplo. Para você reabilitar uma lesão. Você se machucou e precisa de um expert. Ó. Você é um fisioterapeuta especialista em recuperação pós-operatória. Desenvolva um programa de 2 meses para me auxiliar na recuperação após a cirurgia de ligamento cruzado anterior ao joelho com foco em restaurar a força da mobilidade.
Tendência aqui, o expert é o que está em verde. Outro exemplo, para candidatos de emprego. O expert, você é um gerente de RH em uma grande empresa de tecnologia. A partir deste momento, ele não vai pensar como o chat, ele vai pensar como um gerente de RH em uma empresa de tecnologia. Você deu o contexto para ele começar a pensar daquela forma. Por isso que as respostas são mais direcionadas. Dica pro do Dani, dica pro minha. Você pode pedir para o chat responder como se ele fosse um famoso. Como ele fosse um famoso. Exemplo, crie para mim uma frase estilo o Albert Einstein. Do jeito que ele pensava. Então ele vai se incorporar no Albert Einstein, do jeito que ele pensava. Fechou? Se fez sentido até agora, já deixa o seu like, comenta, compartilha, manda com alguém que você quer que ele aprenda junto contigo essa pessoa. E assim você vai ajudar ele a crescer também junto com você. Ok? Vamos lá, formato. Exemplo. Analisando o feedback do Google. Esse aqui é o formato. É o formato de saída, o jeito que vai sair. Hoje, por exemplo, eu estava falando com o chat para me ensinar inglês. Aí eu pedi para ele uma lista de tarefas para eu poder fazer, para eu poder aprimorar minhas técnicas de inglês. E pedi para ele me dar num formato de planilha. E o que ele me deu? Uma planilha com o que eu pedi para ele. Ó, aqui nós temos, então, voltando. Nós temos aqui, ó. Eu coletei feedbacks, aqui é a nossa conversa, tá? Coletei feedbacks de reviews do Google do meu negócio ali e coloquei no bloco de notas para melhoria, após dezenas de respostas. Aí a saída aqui é o output, é o formato. Saída em tabela com cabeçalhos. Feedback original, prioridade e nível de dificuldade. Isso aqui é lá dentro da planilha vai estar o feedback, que é a coluna, a prioridade e o nível de dificuldade. Então ele organiza para você. Aqui está o feedback. Aí você cola para ele e ele vai fazer tudo certinho. Além de tabelas, os outros formatos que são comuns no ChatGPT, tá? Marcadores, aqueles drop-downs, essas coisas. Formato de e-mail, blocos de código, parágrafo, marcação. Beleza? Fez sentido aqui? Deixe comentário, pode me chamar nas redes sociais que sejam. Nós vamos tirar essas dúvidas se tiver alguma dúvida. Ó o tom. Chegamos no tom, já estamos na reta final. Fica tranquilo, aguenta a emoção aí. Exemplos de tom. Use um tom de voz casual. Use um tom formal. Tu quer falar para uma rede de pessoas que é só advogados. Você fala assim, ó. Use um tom formal para advocacia. Dê o contexto para ele. Você vai ver como a sua resposta vai ser muito mais própria. O que eu tô te falando aqui são conteúdos pagos que as pessoas vendem prompt com base nesses prompts perfeitos. Então pegue isso aqui como um presente que eu tô dando para você. Ó, outro tipo de tom. Dê-me uma saída espirituosa. Mostra entusiasmo. Pareça pessimista. Seja engraçado. Seja um palhaço, faça piada. Tudo tu pode colocar. Porque ele entra num tom de... Cara, é massa quando você vai fazer... É legal quando você vai fazer um marketing que causa humor. Tu fala pra ele... Me dê um exemplo com humor. Fica um puta de um marketing. Sério, eu tô aplicando aqui. Fica engraçado, surreal, porque conecta com as pessoas e faz elas rirem. O tom é a parte que dá emoção na sua... Se você for criar um roteiro, é legal você pôr tom. Se você não for criar roteiro para poder falar, você só quer resposta, isso aqui não precisa, tá? Isso aqui não precisa. Se você só quer a resposta de alguma coisa, não precisa de tom, porque só quer a resposta de algo. Ó, o tom adiciona uma camada emocional. Então isso aqui é mais para roteiros. Use sempre o tom em roteiros. Isso garante que o conteúdo atenda a necessidade que ressoe com a pessoa e a expectativa do público-alvo. Ok? Então aqui, curtiu esse post, curtiu essa aula, já peço que você curta, comenta, compartilha novamente, vamos fazer esta comunidade crescer, vamos fazer este movimento crescer. Olha só, temos aqui um grupo também, eu e um brother meu, de Mindset e Marketing, ou deixa eu reformular, de mentalidade e estratégias digitais.
Se você quiser entrar, cai pra dentro. Provavelmente vai estar na descrição do vídeo. Se não estiver, você pode escrever nos comentários. Ou pode entrar nas minhas redes sociais e me pedir. Ok? Já comente o próximo vídeo que você quer que eu faça. Seja tecnologia ou tudo mais. Acompanhe as redes sociais. Tamo junto e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Estamos ao vivo! Estamos aqui para falar nessa live como a gente vai vender qualquer coisa na internet. Literalmente. Desde areia da praia até merda de vaca você consegue vender online. E vamos fazer de uma forma bem simples aqui, eu vou te explicar, para você poder sair na frente de 80% das pessoas. Beleza? E aí, Vitor? Seja bem-vindo à live. Vamos fazer aqui então o seguinte, vou abordar 3 tópicos. Eu já falei isso aí um dia no meu post, só que eu vou fazer essa live para ficar bem explicado, que é o seguinte. Para você vender qualquer coisa na internet, o que é a internet na verdade? Ela é só um meio de você alcançar mais pessoas e não tem barreira. Porque hoje os serviços, né, os negócios de serviço, as empresas que vendem serviços, elas são mais visadas pelos investidores. Pelo fato que o serviço não depende de uma entrega tão longa. O serviço você pode mandar lá para fora, lá para os Estados Unidos, estando no Brasil. Hoje, por exemplo, eu posso vender serviço em qualquer lugar do mundo. O que vai diferenciar? O meu entregável tem que estar na língua da pessoa. E com isso nós vamos falar aqui então, olha, vender qualquer coisa na internet. Você já pode ter aí na sua casa, você sabe fazer alguma coisa, você consegue vender. Mas para isso você tem que criar um funil, ou saber como que você vai vender isso para a pessoa, como vai chegar lá nessa pessoa, como vai chegar nesse teu cliente. E nisso você cria oferta. Salve Maicon, seja bem-vindo à live. E nisso você cria oferta. A oferta é a parte mais importante. Por quê? Porque a oferta ela vai entrar na mente da pessoa. Tem gente que fala o seguinte, cara, eu tenho um produto super bom, e o meu concorrente tem um produto ruim, no caso, e eu vendo bem menos do que ele. Porque, na verdade, o cara soube fazer uma oferta. As pessoas não se importam na hora de pagar, na verdade, o que vai vender para ela é a oferta que entrou na mente dela. O que vai vender para ela é a oferta. O que vai vender... Tá bom o som aí? Por favor, se estiver ruim me avisa. Eu pego outro fone. O que vai vender então, ó, sempre vai ser a oferta na mente do teu cliente. Por isso, você precisa elaborar um jeito. Cara, por exemplo... Peguei. Fechou. Obrigado pelo feedback aí. Tá melhor o áudio aí? Só confirma pra mim, por favor, se tá melhor o áudio. Se tá bom, alô, alguém dá um... Beleza, tem atraso no vídeo. Então é o seguinte. Pra ter uma boa oferta, o que acontece? As pessoas menosprezam, não posso dizer, elas não fazem isso. Só que é muito importante, cara, é a pesquisa. As pesquisas de mercado, ela é a mais importante que tem, porque... Com base nisso, você vai criar uma boa de uma oferta. Eu acho que eu vou trazer esse quadro atrás de mim, mano. Aí eu consigo desenhar e falar assim. Tipo, desenhar e fazer. Ou na verdade eu podia ter feito uma live em pé, velho. Caramba. Você consegue arrumar o tripé pra mim, por favor? Vou fazer no quadro. Aí o que acontece? As pessoas menos... Vou fazer mesmo, tá certo. As pessoas desprezam essa tal da pesquisa, velho. Porque você tem que pensar o seguinte, o ouvinte ali, ele vai dar... E aí, meu amigo Josué, seja bem-vindo à live, vamos com tudo. Dúvidas, pergunte, vamos matar essas dúvidas aí. É assim, ó, as pessoas menosprezam as pesquisas. Eu tô falando bastante sobre pesquisa ultimamente, porque é o seguinte, é a pesquisa que muda. Hoje, por exemplo, meus mentores não são brasileiros, tá? Eu tenho um preconceito com um professor brasileiro. Não sei, pra mim, eles são pessoas que não ensinam muita coisa
de um marketing avançado. Então, para mim, eu prefiro estudar as pessoas de fora, meus mentores. Então, assim, meu mentor falou uma vez o seguinte: aquele que despreza a pesquisa tende a fracassar. A pesquisa de mercado é, por exemplo, tu colocar a bota do teu cliente. Quem você quer impactar? Você quer impactar, por exemplo, uma mulher. Você tem que colocar a bota, literalmente colocar a bota dela e ver o que ela está ouvindo todos os dias, o que ela está vendo todos os dias, o que ela está sendo atacada todos os dias. Tá? Eu estou falando isso aí para você entender a questão da pergunta, da pesquisa, perdão. A pesquisa não é somente você... vou pesquisar quem é meu público-alvo. Hoje, o mercado brasileiro fala isso. Pô, o mercado brasileiro fala isso sobre público-alvo, mas só que na verdade... Obrigado aí, equipe, pelo feedback. Já voltou o áudio, né? Fechou. O que na verdade, olha só, pesquisa não é sobre público-alvo, mas é sobre a alma da pessoa. Valeu. Daqui a pouco eu vou ele pro quadro. Na verdade, eu acho que eu vou agora. A pesquisa é sobre a alma da pessoa. E aí, Flor de Flório, quanto tempo? Esta aula é para você também. Quédate acá, te vai aprender muito. Ó, sobre pesquisa, o teu cliente. É o seguinte, não é sobre público-alvo, tá? Persona. É sobre a alma da pessoa, as crenças. Por que você acha que os líderes de movimento hoje eles conseguem arrastar muitas pessoas com eles? Porque eles não tocam em persona. Eles tocam em alma. Eles tocam em criança, mano. Deixa eu tirar aqui rapidinho, peraí. Fazer a troca. Acho que isso vai ficar legal. Show. Foi. Valeu. Só subir aqui. Aí. Ó, hoje essa live vai ser pegada, hein? Já manda pro teu amigo que você quer que ele aprenda junto contigo aí, teu parceiro. Então assim, ó, pesquisa. Quem é a pessoa que tu quer falar? Tá, eu sei que começa no público-alvo, tá? Novamente, estamos falando sobre vender qualquer coisa online, tá? Pela internet. E o primeiro passo é pesquisa. Eu nunca gravei assim olhando pro celular e pra coisa. Tá, primeiro passo. Esse áudio fica baixo às vezes, né? O primeiro passo é pesquisa. Então é o seguinte, o que a pessoa que eu quero vender, ela tá vendo todos os dias? Vou te pegar um exemplo do meu treinamento que eu vendo. Eu vendo para basicamente jovens, praticamente. O que o jovem tá vendo todo dia? Tá, eu vou lá e entendo que o jovem que eu tenho interesse, que vai ter interesse no meu serviço ali, ele já comprou mentoria de outras pessoas. Então eu começo a falar, caraca, o cara já comprou mentoria de outras pessoas. Essa pessoa que vai chegar até mim, ela vai ter crenças. Então eu já deixo anotado isso daí. Ela vai ter crenças que eu vou ter que quebrar. Eu já estou conhecendo minha pessoa, tá vendo? Tá, beleza, meu jovem, o jovem que tá ali, o que ele já faz? Ele é motoboy? Ele trabalha na Uber? O que ele faz? Ele tá na faculdade? Ele tem ambição? Ele tem pai? Ele tem mãe? Quem que ele escuta? Ele vai pra balada, pra festinha? Por que eu tenho que saber isso? Porque na minha abordagem de venda, eu vou falar no coração dele. Vou tocar na emoção do cara. Eu vou mostrar pra pessoa que eu conheço mais ele do que ele mesmo se imagina. Por isso que a pesquisa é muito mais profunda e é a parte principal de você vender online o teu serviço. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Fizeram a pergunta aqui, ó. Se você for vender um infoproduto de desenvolvimento pessoal para jovens de 18 a 25 anos, qual tipo de pesquisa você iria fazer para ter o melhor resultado no final? Bom, tu quer pegar essa faixa etária, beleza. Primeiramente, você tem que se conectar com a pessoa. Ó, por exemplo, hoje,
O mais forte de você conectar com uma pessoa é na questão de ideologia, tá? Então assim, ó, tu pode começar se conectando. Eu, como conheço você, eu sei que tu fala muito de cristianismo, né? Eu sei que você não é religioso. E o que acontece? Você usar parte cristã junto na tua pegada já é uma forma de você conectar com esse teu público de 18 a 25 anos. Então você vai encontrar bastante esse teu público sabendo que eles gostam de palavras cristãs. Eles gostam de frequentar lugares que vão ter falas cristãs. Você colocar a bota da tua persona, tá? Só que é o seguinte, a persona que o mercado brasileiro prega eu tenho, igual tu falou, o jovem de 18 a 25 anos. Não é só isso. É perguntar o seguinte, o que essa pessoa de 18 a 25 anos ela tá pensando quando ela vai dormir? Você vai falar o que? De desenvolvimento pessoal? É um mercado muito amplo. O que teu produto, sempre pensa o seguinte, o que o teu produto vai transformar na vida da pessoa? Para mim, desenvolvimento pessoal é uma área muito grande. Quando eu entrei no desenvolvimento pessoal, eu aprendi sobre psicologia, aprendi sobre vendas, aprendi sobre crenças limitantes, eu aprendi sobre reduzir a procrastinação, aprendi sobre alcançar metas, parar de dar desculpa. Tá vendo como é muito grande? A tua oferta, ela tem que ser voltada para uma transformação na vida da pessoa, tá? Ela tem que ser voltada para isso. Então você se posicionar como, eu não vou vender algo de desenvolvimento pessoal. Eu vou te vender 45 chaves para poder você enriquecer em um ano, sabe? Sabe o que eu tô falando? É nessa pegada. Pode pegar o exemplo dos teus mentores aí. Eles fazem esse estilo, mano. É a transformação na vida da pessoa. Então tu pega assim, ó, empacota o que eu vou conseguir fazer com o meu desenvolvimento pessoal. Só que tu não vende desenvolvimento pessoal, tá? Por favor, não venda isso, senão praticamente vai ser baixas vendas, se não nula. Então venda assim uma transformação, tá? Uma visão final. Hoje em dia o nosso atual presidente vendeu uma visão final para os brasileiros, que foi o que? Comer picanha. Então isso daí que fez ele ganhar. Isso aí que eu estou te dando o exemplo é para você também fazer para o teu público aí que você vai falar. A visão final, a vida transformada. Tá? E como que eu iniciei a pesquisa? Espero que tenha te respondido. Qualquer dúvida você pergunta de novo. Então basicamente esse é o tipo de pesquisa. Tá? Eu tenho 10 perguntas que eu sempre respondo quando eu vou fazer pesquisas pro meu cliente. Se você quiser, me chama depois no chat ali, mano, que eu vou te mandar o meu arquivo, tá? Aí você sempre responde quando você quiser desenvolver um produto. Ok? Falando de pesquisa. Ó, vamos conhecer nossa pessoa sempre pelo que... É o mais forte, é isso aqui, ó. Caraca, isso aqui é horrível. Nossa, vai ficar bem torto. O pessoal tá vendo aí? Não, tá tranquilo, obrigado. Ó, a pesquisa é o seguinte. Você tem que bater sempre no que a pessoa vê. Eu não sei se tem um brasileiro falando isso aí, eu acho que não. Ó, mas o que a pessoa tá vendo, coloca. Vê, ouve, ouve. Ouve. O que ela cheira também é interessante. E o que ela sente. Tu tem que responder todas essas pesquisas. Porque é o seguinte. Na hora que tu estiver fazendo o teu pitch ou criando tua oferta, você vai tocar, a sua mensagem vai ser direcionada para o que ela já está vendo. Tá ok? Exemplo. Você jovem, quando acorda todo dia de manhã, vai fazer o teu café da manhã e não encontra um pão para poder comer,
você sai correndo com fome para chegar no teu trabalho e depender da ajuda de alguém? Eu estou fazendo o que? O que ele está vendo quando ele acorda, tá? O que ele ouve? Tá cansado de ouvir as gurias quando você vai na balada dizer pra você: ai, sai daí, você não tem dinheiro pra comprar nenhuma Smirnoff? O que ele tá ouvindo? Automaticamente eu já criei o ambiente que ele frequenta. Alguém que frequenta a balada e quer transformar a vida com alguma renda extra. Como fazer um criativo com 1%? Peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Com 10% e alta. E aí, Daniels aqui. E aqui você vai aprender como fazer mais de 10% de CTR no seu criativo com alta conversão. Eu vou te ensinar com base no que eu faço aqui e funciona para mim. E ao mesmo tempo, isso aqui são estudos que eu apliquei ao longo do tempo e funciona tanto para mim quanto para os outros players que estão aplicando em escala. Por isso que esse conteúdo aqui é ouro e você não encontrará em outro lugar. Esse aqui é um dos vídeos que vai te trazer um conteúdo de valor. Tem outros 300 vídeos nesse canal que te trará muito valor e como te ajudar na tua operação, no teu projeto, na sua empresa. Por isso, sinta vontade em assistir os outros vídeos que vai estar aqui no meu canal e já aproveita para se inscrever e acompanhar os próximos conteúdos. E se você é um dono de negócio ou está com um projeto em andamento e precisa de uma estratégia mais avançada, um funil mais elaborado ou até mesmo um posicionamento no mercado internacional, que é onde eu atuo hoje em dia, entre em contato comigo abaixo na descrição que vai ter um link ali como que a gente pode fazer para poder implementar uma solução aí para você. O que você precisa entender aqui antes de a gente começar é que a sua VSL ali, a sua página de venda, ela é o quê? Ela é o coração das suas vendas, certo? Talvez disso você concorde. Só que, entretanto, todavia, o seu anúncio é como se fosse uma artéria que vai levar o sangue até o seu coração. O seu anúncio é responsável para fazer a pré-venda. E se você não souber fazer um anúncio, você simplesmente popula seu checkout, seja para e-commerce como para vendas diretas de VSLs, infoprodutos, determinados mercados. Você popula ali a sua página e não converte. Porque o seu anúncio tem que ser uma pré-venda escondida. Tem pessoa que diz, no anúncio não pode vender. Só que escancaradamente, mostrando que é venda, realmente não se faz isso. Você tem que fazer uma venda escondida. Que é o que a gente vai abordar aqui, onde que nós ingerimos na pessoa interesse e curiosidade ao mesmo tempo. Portanto, um criativo que converte muito e que é um criativo com alto CTR, o princípio dele não é somente as palavras, mas é interesse pessoal e ao mesmo tempo curiosidade. Vamos começar aqui para entender. Nós temos aqui nós vamos ver aqui 7 tópicos, 7 etapas. Esse aqui é o primeiro. Toda copy de criativo ele vai ter um mini hook. O que é um mini hook? O mini hook, digamos que seja as primeiras 10 palavras ali. Vou te dar um exemplo. Atualmente surgiu uma nova bomba tecnológica onde está onde está fazendo as pessoas comuns faturarem mais de 12 mil na internet. Mini hook. Por que isso aqui é mini hook? Porque é uma afirmação sem parar. A sua primeira afirmação é onde que dá uma curiosidade na pessoa. E lembre-se que eu falei dos princípios. Eu preciso gerar curiosidade na mini hook e ao mesmo tempo interesse. Qual que é o interesse aqui? Quem que é o público que eu tô falando? Vamos ver se você entendeu essa pegada. O público que eu tô falando, olha aqui. Eu tô conectando com pessoas comuns
e ao mesmo tempo que querem faturar na internet. Esse aqui é meu público. Ou seja, eu estou jogando para pessoa interesse pessoal. E onde que tá a curiosidade aqui, ó? Surgiu uma nova bomba tecnológica. Como assim uma nova bomba tecnológica? Daniel, como assim, Daniel? É isso que eu quero que tu entenda. O mini hook é um dos principais fatores para você fazer uma pré-venda hoje em dia no criativo. E é esse lugarzinho aqui, ó, essa primeira afirmação ou interrogação ou pergunta que você for fazer aqui no começo é que vai levar ela para a segunda etapa que nós vamos ver a seguinte, que é o seguinte. A nossa segunda etapa aqui, ela é o hook. Como assim mini hook e hook? O mini hook é só esse mini gancho. O hook é a continuação do seu gancho. Então aqui eu poderia falar, por exemplo, surgiu uma nova bomba tecnológica onde estavam as pessoas comuns faturarem mais de 12 mil com a internet. E isso vem deixando a população do Brasil. Não, que eu posso falar. E isso vem deixando os jovens do Brasil a saírem da escola. Sei lá, algo do tipo. Só que é uma continuação daquilo que você já falou. Eu separei aqui, alguns vão dizer, hook é a mesma coisa. Não, o mini hook é o mais importante porque é a primeira frase. Então o hook é só a continuação daquilo que você já falou na afirmação. Beleza, até aqui as pessoas vão ficar, opa, curiosidade e interesse, eu tenho. Agora, como a gente entra na segunda opção? Que é o que? A outra parte agora. A outra parte é apresentar o problema. Tá, e qual que é o problema que já existe? Qual que é o problema que tem na vida da pessoa que ela não conseguiu ainda? Eu vou falar para ela que existe uma nova onda que ela tem como faturar na internet, mas eu vou apresentar um problema. Você pode usar isso aí em qualquer nicho, se você for atuar de emagrecimento, relacionamento, renda extra, de mindset, de qualquer nicho. Presta atenção. Apresentar um problema de por que o seu cliente ainda não conseguiu. E aqui eu preciso dizer, os gurus, eles não sabem sobre tecnologia. Isso aqui é como se fosse o core da minha frase, mas eu preciso jogar um problema, porque as pessoas querem saber como assim? Por que não funcionou até agora pra mim e por que essa tua bomba tecnológica aí que você tá me dizendo agora, ela vai ensinar as pessoas a ganhar 12 mil reais por mês com a internet? Então eu preciso dar um problema. A pessoa que tá querendo emagrecer ali, por que ainda ela não conseguiu? Você precisa apresentar um novo problema. E se você não sabe criar ofertas ainda, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um vídeo que eu já tenho pronto. Eu te falei que esse canal aqui tem muito conteúdo de valor. E é por isso que você tem que clicar em se inscrever nesse canal e já deixar teu joinha. Abaixo aqui eu vou deixar indicações de vídeo, onde que tá falando para você como criar sua oferta, como criar a sua lead, para você poder sair na frente. Esse problema aqui, ele tem que estar interligado, ele tem que estar laçado com o problema que está na tua página de venda. Então, se você está fazendo para e-commerce, qual que é o problema ali do teu produto, que as pessoas têm? Qual que é o problema que as pessoas têm ali e o teu produto resolve? Tem que estar interligado aqui com esse problema. Agora, então eu apresento um problema para a pessoa. Eu digo assim, ó, por causa disso, a molécula do oxigênio XNL está ausente hoje em dia no corpo das pessoas e é onde que faz a gordura aumentar. Isso é um problema que a gente apresenta. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso provocar uma solução. Só que antes da gente falar sobre provocar a solução, eu já vou deixar bem claro para ti, ó. Problema tem que ser novo. Por quê? Se uma pessoa já viu várias outras soluções, ela não quer mais saber.
de soluções parecidas. As pessoas não são bobas, não são tolas, elas querem de coisas novas. Há esperança nas pessoas. Enquanto há esperança nas pessoas, há uma multidão faminta. E se você não causar essa esperança aqui, se o teu criativo tem que causar essa esperança. Então o problema é novo, eu não resolvi esse problema ainda. Pode ser que esse problema aí é o problema que está acontecendo essa determinada situação na minha vida. Então eu falo pra ti, esse é o problema e tem que ser novo. Provoque a solução. Qual que é a solução? Também precisa ser nova. Se não é novo, as pessoas não querem saber. Eu já vou deixar bem claro aqui. Se você gosta de copiar oferta, você tem que sair disso. Saia da cópia da manada. Alta conversão só vem quando a oferta é nova, quando você gera a esperança na pessoa. E é por isso que eu te ensino no vídeo que eu vou deixar abaixo, como você fazer a criação de uma oferta onde que você buscar novos jeitos de se comunicar, novas palavras sexy para apresentar para uma pessoa que é diferente ali o seu produto. Provoque a solução. O que é provocar a solução? É dizer assim, ó. Por exemplo, hoje eu tenho um treinamento onde que eu ensino as pessoas a faturarem em dólar e vender em múltiplas moedas para múltiplos países. E se você ficar interessado, eu vou deixar na descrição do vídeo também um link onde que você pode garantir esse acesso e fazer parte dessa comunidade de vendas internacionais. Qual que é a minha solução? Eu vou dizer... Opa, peraí que tá em branco. Continuamos aqui, ó. Então eu vou ter que dizer, eu vou elaborar aqui na minha copy que os projetos internacionais, os projetos fantasmas internacionais com IA é a solução hoje em dia que funciona e é a solução que está gerando mais de 12 mil reais na internet para as pessoas receberem em dólar e criar seu projeto ali em 7 dias. Só com a IA. Simplesmente, inteligência artificial juntada ao mundo das vendas online e internacional. Esse aqui é uma provocação da solução do problema que eu apresentei. Tá entendendo? Tá fazendo sentido aqui? Se não tiver fazendo sentido, deixe seu comentário ou vai lá no meu Instagram depois, quando terminar de ver o vídeo, e mande a sua dúvida. Eu vou deixar aqui abaixo o meu contato. Agora, o que a gente precisa fazer? Todas essas transições têm que ser sutilmente. Eu não vou fazer a copy contigo, senão vai levar horas para fazer uma copy. E é por isso que eu já tenho um vídeo onde que eu ensino como você fazer e te dou exemplo. Depois da gente provocar a solução, beleza, Daniel? Falamos pro nosso cliente que tem um problema. O que a gente precisa falar agora? Ele tá acreditando na gente, ele sentiu interessante a oferta. Percebeu que tem um problema que ele ainda não resolveu. Percebeu que existe uma solução que completa esse problema. Só que ele quer saber uma coisa, os seres humanos, eles querem saber da prova. E é aqui que você vai apresentar, prova social. O que é uma prova social? Eu vou mostrar, olha, isso aqui são meus alunos que faturaram usando o meu método. Fulano de tal largou o emprego dele que trabalhava de CLT das 8 às 5 horas e hoje vive só com a internet. Eu vou mostrar estudo. Estudos científicos mostram que mulheres acima de 45 anos estão aplicando este método. Não fale método, por favor. O método está queimado no mercado. Estão aplicando esta solução ou este princípio, estão usando este produto e a sua vida está melhorando do começo ao fim. Lembre, citar uma prova social, estudo científico, uma autoridade. Então, influencers estão usando isso aqui em todo canto do mundo.
Pessoas já estão usando, pessoas já aplicam, pessoas têm resultado. E aí que entra beleza, as pessoas estão usando, as pessoas estão tendo resultado, mas quais são os resultados? E aí que a gente entra na parte de benefícios claros. Estudos científicos realizados e tal, mostram que as pessoas acima de 45 anos, quando utilizam nosso produto, além de transformarem as suas vidas exponencialmente, elas começaram a se sentir mais confiante, começaram a se sentir mais leve, começaram a notar a sua pele mais lisinha. Até mesmo as pessoas comentam que causam inveja nas suas amigas, que seja. Só que tu precisa deixar bem claro os benefícios claros que... Presta atenção, os benefícios claros que a sua solução vai trazer para a pessoa. E é isso aí, tu tem que fazer num roteirinho. Olha, esse aqui é um roteirinho. Isso aqui que eu tô te passando, você pode fazer tanto em vídeo como em imagem. A imagem, ela é só para quebrar o looping da hipnose da pessoa que tá lá no Facebook, no Instagram, que seja o lugar que ela for, no YouTube. Quando você vai usar em vídeo, é a mesma coisa. Isso aqui é um roteiro. Se for na imagem, for fazer criativo em imagem, isso aqui vai no corpo da tua copy lá no anúncio. Se for fazer criativo em vídeo, esse aqui é o seu roteiro que você vai estar fazendo. Benefícios claros. Ah, Daniel, qual que é o tamanho da minha copy? Olha, se for vídeo, eu te recomendo fazer entre 1 minuto e 15 até 3 minutos. Faça nesse determinado tempo, que... Lembra que eu te falei que é uma pré-venda? Isso aí precisa ficar crível, a pessoa tem que acreditar nesse criativo e ter o mínimo de confiança para ele ir para onde, agora que vai entrar a parte onde... Tá, beleza, achei interessante, mas... E agora? O que eu faço? Você chama ela para ação e com o motivo e ação entreligada, motivo e pós-ação. O que é a pós-ação, Daniel? É o seguinte. Ó, isso aqui aumenta a tua retenção, a tua conversão aumenta. Só nesse esse truquezinho final aqui, ó, pós-ação. Chamada para ação com um motivo. Não utilize... Quer saber mais? Clique abaixo. Clique abaixo para saber mais. Não. Sem motivo. O que é um motivo? Clique abaixo se você quer transformar a sua vida assim como fulano de tal. Clique aqui abaixo se você se sentir um pouco interessado. Motivo. Depois de 325 pessoas perguntarem qual que foi a solução que aconteceu isso aqui na minha vida, ou qual que é a solução, eu resolvi fazer um vídeo. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo que você pode ver como você vender na internet. Por exemplo, isso aqui é só um exemplo. Depois de 20 pessoas vieram até mim, mandar e-mail para mim e perguntar como que você fez isso. Eu separei um vídeo e joguei lá na internet para as pessoas verem. Ou se você estiver usando aqui em terceira pessoa, você fala: Daniel fez um vídeo lá na página dele. Então aqui abaixo eu vou deixar um vídeo para você ver, clica lá para você ter mais informações sobre isso. Então essa chamada da ação tem que ter um motivo, não pode ser seca. E o que é a pós-ação? A pós-ação é o seguinte: depois das pessoas chamarem o Daniel para poder saber o que ele estava fazendo para vender online, Daniel fez um vídeo e deixou na sua página, que vai estar aqui no link abaixo. Então clique no link abaixo, assista o vídeo até o final para você entender como você pode aplicar isso hoje na sua vida. Então quando fala assim, ó, clica no vídeo, no link abaixo e assista até o final, ou e faça qualquer coisa, ou e clica no botão, ou e preencha o carrinho, ou e preencha o cadastro, ou finalize, que seja. Quando falar para a pessoa e assista a explicação, e assista a notícia, algo do tipo, ela vai assistir. Tu tá dando um comando
de persuasão. Quando você dá comando para a pessoa faz. Quem me acompanha no meu Instagram sabe que eu mostro lá meus CTRs de 10, 12, 15, 21% e as conversões que está acontecendo com ele. Se você tem interesse em fazer vendas online hoje em dia internacionalmente, vendendo para vários cantos do mundo em várias moedas, podendo escalar aí múltiplos projetos, vou deixar na descrição do vídeo aqui como você pode fazer acesso a esse treinamento. Então clique abaixo e preenche o formulário para você ter o acesso. Agora, se você é uma pessoa que tem projetos, mas quer escalar esse seu projeto para múltiplas línguas, para internacionalmente falando, também pode entrar em contato comigo aí, tanto no Instagram como na nossa call abaixo. Fique à vontade, entre em contato para nós saber como que a gente pode implementar isso daí juntos. Lembrando, isso aqui é um dos vídeos que é de alto valor neste canal, então aproveita para se inscrever aqui abaixo e assistir os outros vídeos. E esse vídeo aqui, especialmente, é o que o YouTube entendeu que você vai se interessar. E aí? Aqui eu vou te mostrar um script para você fazer um anúncio campeão. O que é um anúncio campeão? É um ads, que significa advertising, que é do inglês anúncio. O anúncio, para que serve anúncio? O anúncio, você está gastando com anúncio e o único objetivo do teu anúncio é vender. Tá? O teu anúncio vai ser o quê? A isca lá no teu anzol para poder fisgar o peixe. Quando o peixe vai morder a minhoca, é quando realiza a tua venda. E para o peixe morder a minhoca, o peixe tem que enxergar a minhoca e ele está com fome e com desejo de comer aquela minhoca. Comendo a minhoca, o peixe automaticamente já está nas suas mãos. Falando do lado do marketing, então, a pessoa lá fazendo a venda, comprando o seu produto, ela gostou do seu anúncio, teve o desejo, porque você aprendeu como que tu vai fazer um anúncio campeão. Quer dizer o seguinte, com este script aqui, você vai conseguir pegar o seu peixe, tá? Fazer as suas vendas. Saca só. Aqui eu detalhei para ti 6 passos. Tá? Esse script ele não é inventado, ele é um padrão de muitos anúncios, tá? Que já venderam muito. Então, esse aqui vai ser o exemplo que eu vou te passar hoje e você precisa aplicar no seu negócio. E já começa a anotar. Não pule este vídeo e não passe para outra tarefa sem anotar isso aqui e fazer, tá bom? Qual que a gente vai falar aqui do primeiro tópico? Mas antes de eu falar do primeiro tópico, eu vou te falar que se você não se inscreve ainda no meu canal, porque minha equipe aqui falou que 60% dos meus acompanhantes aqui, eles não me seguem. Então, se você é uma pessoa que não me segue, já clica aqui do lado, se eu não me engano, vai ter um se inscreva-se ou se inscreva embaixo. Já ativa o sininho para você ser as primeiras pessoas a olhar todos os meus vídeos. Porque quem olha em primeiro está sempre na frente dos demais. Beleza? Dúvidas você pode também tirar no comentário ou nas minhas redes sociais, que vai estar nos comentários. Qualquer coisa, tamo junto, a gente se comunica sem parar. Primeiro, captar a atenção. Captei tua atenção. Por que tem que ser essa primeira captação de atenção? Porque não sei se você sabe, só que o ser humano tende, né? O estudo realizado pelos psicólogos neurocientistas disse que, em média, leva 3 segundos. 1, 2, 3. 3 segundos só para a pessoa pular o teu anúncio. E nesses 3 segundos, ela tem que responder a seguinte pergunta na mente dela. Sempre quando eu vou criar um anúncio, eu fico pensando, cara, o que disso é interessante para a pessoa? Por que eu pergunto isso para mim? Porque é o que a pessoa pergunta para ela. A pessoa que vai ver teu anúncio ou teu vídeo sempre vai estar se perguntando o que disso é interessante para mim. Inclusive você, se está vendo meu vídeo agora, você estava se perguntando o que deste vídeo é interessante.
E quando eu vim falar que eu vou te ensinar a fazer um anúncio campeão, para você fisgar aí o teu peixe e fazer as tuas vendas, você achou interessante. Por isso que você está neste vídeo vendo e vai continuar até o final vendo este vídeo, porque aqui vai ter conteúdo que te interessa. No mesmo caso, aqui ó, o anúncio campeão, o teu cliente sempre quer saber o que de interessante para ele, nos 3 primeiros segundos. No YouTube, nos 5 ali, tu tem a chance. Por quê? O do YouTube é mais interessante, no caso, no quesito de que não tem essa de arrasta para baixo, para cima, pula. YouTube, tu fica 5 segundos vendo. Tu não pode pular. Por isso que é o melhor lugar para tu fazer um ads e um vídeo de ads, no caso, né? Tu tem 5 segundos para poder persuadir a pessoa no gancho. Eu tenho 5 segundos para jogar uma isca forte. Nesses 5 segundos, você tem que sempre se perguntar o que é interessante para mim, para a pessoa que está te ouvindo. E o que a gente faz aqui? A gente joga um self-interest, que é interesse próprio. Sempre. Outro joga um interesse próprio. Outro joga uma dor escancarada. Um desejo escancarado. Para você saber disso, você não pode achar achismo, tá? Não existe achismo. Você tem que fazer a pesquisa antes. Eu vou fazer um vídeo, agora eu lembrei, tem que fazer um vídeo para o YouTube de pesquisa, porque eu só tenho esse vídeo feito nem no Instagram. Vou fazer um vídeo aqui falando só sobre pesquisa e como você fazer. Porque é o principal e o passo mais importante. As pessoas acham que é só chegar, criar conteúdo e jogar. Acham que é só pegar e se mostrar, gravar qualquer coisa e tudo mais. Só que sempre, mano, tem a questão de o que é de interessante para mim. Tu tá fazendo um vídeo para outra pessoa ou tá fazendo um vídeo só para dizer que você sabe fazer vídeo? Certo? Se você quer estar fazendo vídeo só para dizer, eu só quero porque eu quero dizer que eu sei fazer vídeo. Você é um blogueiro que está só fazendo vídeo normal. Agora, quando se torna um vídeo direcional, você realmente está fazendo vídeo de conteúdo, de valor. Por isso, sempre você pergunta, o que eu posso colocar de dor? O que a minha pessoa tem de dor? O que ela tem de desejo? O que ela tem de interesse próprio? Ok? Fazendo isso, você já começa os seus primeiros 5 segundos fazendo esta frase. Ou tu pode fazer uma pergunta, você que sabe. Olha só aqui o que eu coloquei como exemplo. Se realmente queres ficar milionário, existe um novo mercado que vem fazendo jovens milionários. Tá entendendo qual foi meus primeiros segundos? Para quem tu acha que eu tô falando? Se você realmente, vamos aqui comigo, vamos estudar junto. Se você realmente queres ficar milionário, olha aqui, desejo. Tá vendo? Eu toquei no desejo. Existe um novo mercado, notícia, novidade. Isso aqui é mais um gatilho, novidade. Que vem fazendo, olha aqui meu público, jovens. Eu coloquei jovens, não sei se tu vai conseguir ver daí, só que eu tô lendo aqui o que tá escrito, tá? Que vem fazendo jovens é o que? Meu público. Milionários. O que tu acha que eu fiz aqui? Olha, aqui tá a pegadinha dos meus slots aqui, ó. Do que eu separei. Público, desejo, novidade. Se você realmente quer ficar milionário, tem um novo mercado que vem fazendo jovens milionários. Então você pegar, adaptar para o teu nicho, e saber realmente qual que é o desejo que a pessoa sempre vai ter, que ela está tendo no momento. É um desejo de ter É um desejo de ter um companheirismo sexual. É um desejo de ter mais segurança para a família.
É um desejo de aprovação social, é um desejo de segurança, já falei. É um desejo de ter mais poder, mais dinheiro. É um desejo de ter algo relacionado à comida. É um desejo de ter o quê? Mais liberdade de viajar? Você sempre vai se perguntar isso com base na sua pesquisa, ok? Entendido? Pesquisa é o mais importante. Pesquisa é o mais importante. 2. Fazendo isso, nós vamos passar para o segundo tópico, que é o quê? Apresentação do problema. Então, esse aqui, a captura da atenção inicial vai ser sempre os primeiros segundos, 3 a 5 segundos. Tá? Captação da atenção inicial, importante. Aqui tu já deve vender. O que disso é interessante para mim? Passando para o segundo, então. Apresentação do problema. Aqui você tem que dizer que existe um problema. Porque a pessoa sempre se pergunta, ah, mas você é só mais um do que eu já vi? No primeiro momento aqui, ó, você causa uma ativação na mente da pessoa. Ativação do quê? De esperança. Se realmente quer ficar milionário, existe um novo mercado que está trazendo jovens. Opa! Esperança. Agora tu vem com uma apresentação de um problema. O mercado antigo é um mercado que deixou muitas pessoas frustradas, que não conseguiram fazer dinheiro, teve muitas promessas falsas, absurdas, e onde teve crenças enormes para os jovens que estavam procurando fazer dinheiro, ok? Então eu começo a falar de um problema que existe. Aqui eu vou te dar o exemplo do meu. Existe um problema no marketing antigo e esse novo método é a solução. Tá? É só um exemplo básico que eu fiz rápido. Só que sempre apresentar um problema, não sei se você viu a live do meu Instagram ou você deve ter visto um vídeo que eu tenho aqui. Eu falei que sempre tem que você mostrar para a pessoa que existe um problema, que a culpa não é dela, que existe um problema e que existe uma solução. Você justificar o problema com argumento, justificar a solução com argumentos. Você vai fazer o quê? Vai fazer com que ela acredite em você, porque você está criando na mente dela uma crença. O que é uma crença? Uma afirmação com argumentos válidos. A partir do momento que você afirma algo na mente de uma pessoa e depois você entra com argumentos válidos, ou seja, que perfura o córtex dela, assim, ó, esse argumento é verdade. Você faz o quê? Instala uma nova crença. Por isso que tem muita gente se aproveitando disso. Não com argumentos, mas com associação de imagens de vídeo e de prazeres. Só que é outro tema para nós falar. Ok? Apresenta um problema. Deixa explícito o problema. O porquê não é que ela é o culpada, mas porque ela não conseguiu ainda. Pode ser, cara, pode ser rápido e curto. O anúncio pode ser 1 minuto. Eu tô te falando esses tópicos aqui e não é uma carta de venda aqui. Tu não vai escrever 5.000 palavras. Tu vai escrever ali no máximo 200, 300. É para dar em torno de 1 minuto, 2, 3, tá? Quanto mais complexo for o teu nicho, como tiver mais sofisticado, muito mais oferta avançada, você é bom jogar já qualificar a pessoa no teu anúncio para ela não chegar na tua, não sei qual que vai ser o teu funil, página de vendas ou página de texto, qual que vai ser, para ela não chegar lá curiosa, tá? Se tu fizer com pouca informação, ela chega curiosa e você só joga tráfego, mas não joga conversão, ok? Feito isso, a apresentação do problema, a gente vai ir para a introdução da solução, tá? Eu só errei a ordem aqui. Aqui era para ser esse aqui é o 5, esse aqui é o 3. Introdução da solução. O que é a introdução da solução?
você começa a introduzir qual que é a sua solução. Ó, eu tenho a solução de criar nômades digitais. Qual que é a solução? A minha solução é criar projetos fantasmas e ser operador de projetos internacionais, não vender no Brasil. Tá vendo que estou afirmando algo? Aí eu começo a falar, por que vender no Brasil? As pessoas do Brasil são escassas, não compram. Por que no Brasil tem muito plágio? Por que no Brasil não prospera? Por quê? Eu começo a justificar e a pessoa começa a acreditar em mim. Eu posso trazer provas, eu posso trazer desejos juntos e tudo mais. Cara, eu vou criar uma aula só de argumentos. Boa, deixa eu anotar aqui. Criar aula, argumentos, e também eu tenho que criar de oferta, e também tenho que criar de pesquisa. Ok, só para anotar aqui. Fechou? Tem introdução à solução. Você vai introduzir a tua solução. Por isso que beber água natural todos os dias, após acordar, você faz com que o teu metabolismo trabalhe mais rápido durante todo o santo dia, fazendo com que você queime mais graxa, ou fazendo com que você ganhe mais energia, ou fazendo com que você fique mais inteligente, ou fazendo com que você tenha um dia mais leve. Introduza a tua solução. O que é essa solução aqui? Ó? Ele tem a ver com o teu mecanismo. Mecanismo único da solução, MUS. MUS. Existe um mecanismo único da solução e o mecanismo único do problema, MUP. Quando a gente justifica que tem um problema e justifica que tem uma solução, ó, a ausência da solução causa o problema. A presença do problema causa a ausência da solução. Deu para entender? Isso aqui tem que estar interligado com isso, tá? A tua solução tem que estar interligada com o teu problema. Vou te dar um exemplo. Correr de chinelo causa calos. Por isso que o tênis confortável é a solução para ter uma corrida sem calos. Entendeu? Eu fiz a interlocução com o problema-solução. Então aqui, ó, você introduz a tua solução. Faz a introdução breve. Dá só um pouquinho do teu mecanismo da solução. Ó, por isso que beber água natural é a chave. Por isso que a metodologia de Storm Brain é a chave para todo gerente de negócio. Tá entendendo? Tu tem que criar um mecanismo. E olha só o segredo dos mecanismos. Tá? É isso aqui que faz as pessoas venderem. O teu mecanismo tem que ter nomes diferentes. Por exemplo, tu quer vender algo de desenvolvimento pessoal, certo? Nisso, você não cria, vou vender um desenvolvimento pessoal, eu vou vender uma técnica milenar que os Budas utilizam para o controle mental da sua tribo. Eu vou vender para você aqui, eu vou te mostrar qual que é os 5 exercícios que os empreendedores da lista Forbes estão fazendo todos os santos dias e é o que faz eles faturarem bilhões. Make sense? Tu fala isso, os 5 exercícios dos bilionários. Aí tu vai lá e fala, lê livro, se alimentar bem. Tá entendendo? Você só trocou a frase. E isso é o que é o poder de um mecanismo novo. A gente troca a frase. A gente troca a aparência. Por quê? Porque as pessoas que vendem o simples, vou te dar um roteiro, vou te dar um passo a passo.
Meu amigo, já tem gente demais que falou e o mercado, quando já escutou algo, ele fica cada vez mais descrente. Por isso que tem que criar coisas novas, ok? Eu quero que tu pegue alguém que tu conhece que faça lançamento. Vê se as paradas deles ficam sempre na mesma. Os nomes tem que trocar, mas tu vai ver se o conteúdo deles não é o mesmo. A nova era digital, beleza. Vai ver se não é o mesmo, né? Adaptou o nome, porque o que vende é o front-end, é o que está na frente. Se eu quero te vender esse quadro, não, eu quero vender eu tô atrás do quadro, né? Só que esse aqui é meu vendedor, tá vendo? Ó, aqui tá bonitinho. Eu vou te vender esses 5 passos, tá? Aí eu tô aqui, tu tá me vendendo, pá. Aí do nada eu apareço aqui. Oi, eu vim te falar que um anúncio campeão. Aí tu fala, caraca, mano, eu comprei isso aqui porque tava bonitão, tu ia explicar um monte de coisa pra mim, tu tinha um monte de conteúdo. Mas tu comprou isso aqui e você não soube o que estava atrás. Tá entendendo? Meio que sem isso aí, tá fazendo sentido. Ok, beleza? Pegamos aqui a introdução à solução. Começasse a introduzir a solução, você faz o seguinte, você joga a prova social. O que é uma prova social? Diz que alguém já usou, diz que as pessoas que usam têm resultado. Fale que saiu na notícia, fala que saiu no jornal, fala que a ciência criou, os estudos que dizem tal. Inventar? Não inventa, velho. Não inventa. Não inventa sobre essas coisas de cientistas descobriram a nova cura do câncer. Não fica fazendo essas coisas. Agora, se você está falando de alguma coisa que está relacionada à ciência, é muito importante tu falar os estudos que tem sobre isso, porque vai ter, com certeza. Agora, vai sair ainda, não saiu ainda estudo sobre a rede social, né? Porque já leva em torno de 20 anos para sair estudo sobre rede social. Então, se começou em 2012 a onda, digamos que em 2030, ou até antes, vamos ver, já tem estudos que falam sobre essa droga que se chama rede social, celular, essas paradas, que vem deixando as crianças com câncer, sabe o arrasta pra cima? Com câncer não, perdão, errei. Vem deixando as pessoas com ansiedade, vem deixando as pessoas com TDAH, porque é muito... Aí quem sou eu para afirmar hoje em dia? Não posso, não tem estudos. Só que a gente pega e vê o quê? A aceleração tecnológica está causando isso aí. O ser humano não é adaptável a tanta tecnologia. Não consegue acompanhar. Ok, vamos voltar aqui então. A introdução, a solução já falamos. A gente vai cair agora para a prova social. Ok, prova social. Então você cita estudos científicos, cientistas de Harvard descobriram a molécula causadora do teu problema. Ó, lembrando, prova social, tu pode usar aqui, ó, o teu mecanismo da solução ou do teu problema. Tá? Eu vou te dar um exemplo dos meninos latinos lá, meus amigos. Eles usaram nós, prova social, para dizer que o mecanismo da solução deles. Vou te dar um exemplo. A solução dos caras para poder vender online, para faturar muito em dólar, foi o quê? Criação de VSL, criação de vídeo. Os caras estão vendendo lá no mercado Latam que os vídeos é o que vendem hoje em dia. E é por isso que os brasileiros estão fazendo rios de dinheiro, tá? O que eles fizeram aqui? Eles usaram prova social dos brasileiros. Eles precisaram inventar? Não, porque os próprios latinos já sabem disso. Eles fizeram os brasileiros, eles usaram o quê? O mecanismo único da solução, porque os brasileiros também vendem VSL. Então o que eles falaram? Prova social.
Os brasileiros estão utilizando VSL e nós, latinos, não estamos. Estamos ainda no antigo, que é texto. E lá eles estão no texto, no feio, que era antigamente, com a cartaz. Aí os caras chegaram e falaram, velho, a solução aqui é a VSL que vocês não estão fazendo. Eu sei fazer. Os meus amigos brasileiros estão fazendo, prova social. E é por isso que eu criei um treinamento onde eu vou ensinar vocês a fazerem. Vai ter assessoria com os brasileiros. Inclusive, eu estou dentro de um grupo deles. Vai ter assessoria com os brasileiros e vai vender muito na internet. Tá vendo? Esse aqui é prova social. Introdução de um problema, introdução de uma solução, velho. Quem que não vai acreditar? A menos que você não queira se interessar no mercado. Aí, tipo, a pessoa não quer saber de marketing, quer saber de ir pra praia e vender cachorro quente. Aí ela tá de boa. Tá ok? Vamos voltar aqui, ó. Prova social. Deu para entender prova social? Comenta aí, quero ver. Deu para entender tudo. Entendi tudo, prova social, entendi captura da atenção, entendi a apresentação do problema, entendi a apresentação da solução e agora eu também entenderei a questão dos benefícios claros. O que é o benefício claro? Benefício claro é uma vida desejável, tá? Vou colocar aqui, ó. Desejável. Só que tem uma coisa, você pode usar nos benefícios. Tem um vídeo que eu falei, mas foi short. Vou fazer um vídeo também de benefícios. Caraca, tem bastante conteúdo para fazer. Benefícios. Eu falei que tem 3 tipos de benefício, o raiz, Nutella e o sentimental. Um raiz é um benefício onde você cria um ambiente, uma atmosfera. Para quem entender sobre os desejos primários, também eu tenho que fazer o vídeo. É muito conteúdo, velho. Para quem entender sobre os desejos primários, é o seguinte, se você entender sobre desejos primários, os benefícios aqui, fica muito fácil, o benefício raiz, que é o mais poderoso, é o seguinte, exemplo, eu já sei que os meus jovens, eles querem ficar milionário, eu já sei que eles querem viajar, eu já sei que os jovens, que a minha massa, sempre é importante ver os teus heavy users, ok? Heavy user é a massa da população, dos usuários. Eu já sei que meus heavy users, meus usuários, eles querem o quê? Viajar, eles querem ter uma mulher do lado, eles querem comprar um carro, uma Ferrari, uma Porsche. Eles querem o quê? Andar de lancha, andar de helicóptero. Eles querem viajar o mundo, Europa, Ásia, andar de esqui. Eles querem melhorar a situação financeira de si mesmo, da família. Eles querem ajudar em alguma causa, querem ter a casa na África. Eles querem, o que eles desejam? Eles têm ambição, eles querem dar segurança para os filhos. Eles querem dar segurança para a mulher. O que essa pessoa quer? Depois de eu saber o que ele quer, desejável. Benefícios claros. Tá, eu estou falando do meu caso. Agora tu tem que entender de acordo com a pesquisa que eu vou fazer ainda, o vídeo de pesquisa. De acordo com a pesquisa, o que a pessoa quer, deseja, escuta? Qual que é uma vida dos sonhos? Essa é a vida dos sonhos, mano, que as pessoas querem. Você pega a vida dos sonhos e destroça. Em qual tópico eu vou abordar? Se você abordar em vários tópicos, você é o rei, você ganha, você pega o cara. Então, benefícios claros. Eu já sei isso aí que eu acabei de listar. O que eu começo a dizer? Eu posso juntar os benefícios claros com prova social. Vou dar um exemplo dos latinos. Eles falaram, os brasileiros já vêm aplicando isso, de usar VSLs, que eram os vídeos de venda, e é por isso que eles estão... É por isso que eles estão viajando para a Europa. É por isso que muitos estão
comprando Ferraris, Porsches, Lamborghinis. É por isso que este jovem Daniel viajou e ficou 90 dias na Europa. Este jovem aqui está indo para Dubai. E é por isso que os brasileiros tal. Tu também pode falar, já imaginou você tirando a sua família de uma situação ruim? Já imaginou você saindo do teu emprego do Bob's? Já imaginou você largar teu emprego de Uber? Já imaginou você largar a obra, largar a carpintaria? Já imaginou você largar a horta, a roça, como chama, né? Já imaginou, já sentisse você dirigindo uma Porsche como os brasileiros estão sentindo? Tá entendendo isso aí? Isso aí tu joga tudo ali na apelação. Benefícios claros. Aí tu fala, se você quer ter uma vida desejável dos sonhos, que é o quê? Se você quer triunfar no digital, se você quer viajar ao mundo, se você quer ser nômade, se você quer ser o gerente da tua empresa, se você quer ser um diretor de marketing, se você quer crescer, se você tem ambição, se você quer ser rico, se você quer, aí você fala para a pessoa, se você quer, eu te ajudo. Mas antes, você tem que fazer o quê? Assistir uma breve e simples apresentação que eu estarei te ensinando como você pode fazer isto que eu acabei de te explicar. Como tua vida vai ser transformada. Que eu estou te explicando, que é um vídeo gratuito, que não é pago, que não sei o quê. Por quê? Por quê? Introdução. Um CTA forte é um motivo antes, depois do CTA. Por isso que depois de muita gente, meus amigos, meus primos, todo mundo queria saber, Daniel, o que tu tá fazendo? O que tu tá ganhando? Minhas tias, Daniel, você tá vendendo droga? Não, tia, eu tô fazendo projetos vendendo em dólar, tô ganhando muito, ganhando online. Ah, interessante. Depois de me falarem tudo isso, o que eu decidi fazer? Eu decidi criar um treinamento onde que eu explico o passo a passo de forma gratuita. Você só chegar e assistir o vídeo que vai estar aqui embaixo na descrição e vai estar escrito ali, ó, clique aqui e saiba mais para conhecer sobre os projetos fantasmas. E é por isso que eu criei esse curso explicativo e você tem que fazer o quê? Assistir até o final e anotar e aplicar. Se você aplicar, você vai ter teu acesso. Tá entendendo como é simples? Então é isso aí, velho. Sempre essa pegada de mostrar para a pessoa o porquê você é interessante e o porquê você sabe que também é o que ela espera de você. Ó, recapitulando frases interessantes. Antes, então, já deixa o like, curta, compartilha, comente aqui embaixo. Uou, explodiu minha mente. Uou, aprendi muita coisa. Deixe algo curioso para mostrar para os próximos visualizadores. Uou, gostei do 5º passo. Uou, explodiu minha mente no prova social. Uau, saca? Ó, então captura a atenção inicial, primeiros 5 segundos no YouTube, nos outras plataformas 3, de boa. Apresentação do problema, tem que criar um mecanismo único do problema, que é o quê? O porquê este único negocinho é o problema. Qual que é o problema? O único. Depois, 3, introdução da solução. Por quê? Porque o teu funciona, a tua solução funciona. Dá um nome diferente, te deixa um pouquinho, mais assim, um pouquinho não, te dá uma diferença de sair na frente do mercado. Ok, introdução à solução. 3, 4, prova social. Usar provas sociais de pessoas que já fazem, pessoas que fizeram. Não precisa ser através de você, mas que você descobriu uma solução que as pessoas que fazem isso já estão se dando bem. Você não precisa mentir algo. Você só mostra, cara, ganhar na Mega Sena, ganhar na Mega Sena deixa as pessoas pobres porque elas não sabem administrar o seu dinheiro. Não preciso comprovar, porque já tem fatos que quem ganha na Mega Sena perde a grana. Tá entendendo? Ok, então, depois disso, prova social. Esse prova social é muito legal, você utilizar, tem várias abordagens. Para finalizar, os benefícios claros, desejáveis. Se você estudar muito sobre benefício raiz, que eu vou estar explicando, e você vai muito bem longe com isso aqui. Os benefícios estão ligados com pesquisa. A apresentação do problema está ligado com o quê?
TCC, que é a tua criação de tese. Aqui, pesquisa do público. Captura da atenção também está ligado com a pesquisa do público. Prova social está ligado com TCC. Tá? Introdução da solução está ligado com o teu TCC também, para criação de tese. Então é tudo isso, ok? Velho, espero que esse conteúdo tenha te ajudado em alguma coisa. Eu quero que você comente aqui agora, por favor, o que tu aprendeu. Se você aprendeu muita coisa, tu fala assim, ó, uou, eu aprendi tanto que eu nem consigo explicar de tanta coisa que eu aprendi. Tá? E é isso aí, tamo junto. Já comenta, curta, compartilha. Já deixa... já mande para quem você quer que aprenda junto contigo também. Fechou? Tamo junto. E até a próxima. Um beijo no coração. 34. E aí, estamos novamente. Estamos aqui e hoje eu vou te ensinar como você pode fazer para aumentar muito a sua taxa de conversão, seja para os seus serviços, seja para os seus produtos. Porque você precisa ter 3 principais pilares que toda oferta precisa ter. Esses 3 principais pilares que eu vou te falar agora, ele é responsável por fazer as pessoas a quererem comprar o seu produto ou o seu serviço. Porque estes pilares sempre vão estar rodando na mente da pessoa. Portanto, o que você precisa saber? Você precisa saber o seguinte: os 3 principais pilares para uma pessoa comprar, espero que você esteja vendo, energia. Tu tem que responder para ela. Quanto de energia eu vou gastar? Ansiedade. Tu tem que responder para ela. Quão rápido, em quanto tempo eu vou ter de resultado? Liberdade. O que isso vai me proporcionar se eu fizer? O que o seu serviço vai fazer na minha vida? Esses dias eu estava conversando com um brother vendedor e eu falei para ele o seguinte. Inclusive, foi um motivo dele anotar na agenda dele. O que eu vou te falar agora? As pessoas o tempo todo se perguntam: o que disso é interessante para mim? O porquê você é interessante para mim? Se você continuou nesse vídeo, eu já respondi o porquê este vídeo é interessante para você. Não sou eu, não é outro tipo de coisa. É porque isso que eu vou te revelar, o que eu vou te ensinar é interessante para ti. Porque sempre a gente vai estar revelando para uma pessoa quão interessante é você, o quão interessante você é na minha vida, no meu ecossistema, que eu vou dar o meu tempo para ouvir. Por que você acha que TikTok e Instagram é interessante para as pessoas? Porque ele está jogando a dopamina. É algo que elas têm pendência. Nós temos pendência. O que é que a gente tem falta? E o que é energia, para tu entender aqui? O que a gente precisa fazer na energia? A energia é você deixar bem claro na sua oferta, na sua página. Você tem que entender o seguinte. É um funil, é um flow. Quando eu falo um flow, eu falo assim como se fosse um flow. Como que eu posso dizer? Passo a passo na mente da pessoa, sabe? Um flow é como se fosse uma sintonia. E isso aí começa desde o seu primeiro contato. O primeiro contato com uma pessoa, eu tô falando. Você tem que saber no seu flow onde que é o primeiro contato. Onde que é o primeiro contato. E você, se você não estiver vendo, dá um zoom aí no seu celular ou no seu computador, coloca na tela cheia para você ver isso aqui, ó. Qual que é o primeiro contato com essa pessoa? Este primeiro contato, seja em vídeo, seja em imagem. Inclusive, se você não me acompanha no YouTube ainda, você me acompanha agora. Clica aqui embaixo. Deixa eu ver como que vai estar. Talvez aqui, ó, vai ter um botãozinho vermelho.
para se inscrever, porque aqui eu trago conteúdo onde você vai transformar a sua vida digital, tá? Aqui eu te ensino como se posicionar, como criar ofertas, como vender online, como trabalhar online, como sair do teu emprego, como tu largar a vida de medíocre, que eu também falo de mindset, como você fazer seus próprios produtos, inúmeras. Se tá duvidando, só entra no meu canal que eu vou ter ali umas abas de estratégias de venda, de mindset, de viagens. Já vai ser onde que ela vai estar se perguntando: será que vale a pena eu ver esse cara? E, ao mesmo tempo, quanta energia eu vou estar gastando com isso? Desde o primeiro contato, Reels, a pessoa vai olhar lá sua mensagem. Faça 25 mil em 30 dias. Olha só, eu já disse a energia, eu não disse energia. Mas eu disse pra ela o quê? Eu disse já a liberdade. Eu disse a liberdade e eu quero que tu entenda isso. Pra você não entender até agora, você vai entender. As minhas palavras é que vão entrar na mente da pessoa. Eu disse o quê? Liberdade e disse ansiedade. Quando eu falo faça 30 mil, o que ela já pensa? Ela já pensa em ter liberdade, a pessoa. Quando eu falo faça em 30 dias, a ansiedade dela já está respondida. Opa, 30 dias, 30 mil, vale a pena. Eu ainda não respondi para a pessoa a energia. Isso aqui e isso aqui é um dos principais fatores que as pessoas deixam de fazer o seu curso, o seu treinamento, o seu serviço, as tarefas que você deu para a pessoa. Por quê? O nosso cérebro é preguiçoso. Se o nosso cérebro é preguiçoso, aqui você tem que ter uma virada de chave seguinte: precisamos fazer as pessoas não serem preguiçosas nas tarefas. E aí que em todo treinamento tem que ter um mindset, é como se fosse uma mudança de mentalidade nas pessoas. Porque a energia elas não querem. Porque você acha que jogo de cassino, jogo de aposta é muito. As pessoas dão dinheiro. Elas dão 100, 200 reais, 50 reais para jogar esses jogos. Mas elas não dão para comprar o seu treinamento, para comprar o seu curso. Inclusive vou fazer um Reels falando disso. Porque as pessoas dão 10, 20, 30, 40, 50 reais num jogo online de aposta e não dá no seu treinamento, no seu curso. Tem gente que gasta 100, 200, 500, mil reais, mas não dá no seu treinamento. Por quê? Energia, cara. Quando você entender isso aqui, você deixar claro que a energia que a pessoa vai gastar no seu treinamento é muito baixa, ela entra. Esse dia eu fiz uma abertura de um carrinho, onde que eu falei para as pessoas: você vai copiar a minha estrutura pronta que já vende. Eu já tive o trabalho de copy, de tráfego, já tive o trabalho de copy, que é escrever os textos, já tive o trabalho de criar o vídeo, já tive o trabalho de subir site, já tive o trabalho de pesquisar, já tive tudo. Você vai copiar a minha estrutura. Olha aqui que eu tava falando. Você vai ter pouca energia. Você vai copiar a minha estrutura e vai rodar na sua máquina. E tendo resultado em 2 dias. Ansiedade, tá? Para você faturar 5, 10 mil por mês. Liberdade. Esses 3 eu dei match na minha oferta e abri o carrinho. Pessoas entraram. Eu quero te entender o seguinte. Tá? E o que eu falei realmente é verdade. 2 dias foi. As pessoas fizeram venda em 2 dias. A energia só se afiliou na minha estrutura, começou a vender. Liberdade. Jogava, fazia grana, fazia o que quiser com o dinheiro. Eu não tenho poder sobre eles. Eles fazem o que quiser. Então eles tiveram liberdade. Quando você deixar bem claro isso aí na sua oferta, eu te garanto que você vai aumentar as taxas de conversão. Se você esconder o tanto de energia, eu tô falando isso porque eu já fiz os testes, isso aí é estudo, tá?
É teoria, é prática, e agora é entrando no seu ouvido o que eu tô te falando. Quando você esconder a energia da pessoa, mas você sabe que ela vai ter muita energia, beleza, ela vai entrar. Mas no Brasil tem 7 dias de garantia. A pessoa entrou. Ela não quer saber se funciona. Funciona, senão não vai estar gastando energia para ensinar alguém. Ela quer saber desses dois, ó, se tu não deixar claro. Quanto tempo volta? 30 dias eu faço 100 mil? Não. Qual a energia que eu vou dar? Tem que dar 12 horas do meu dia. Por isso que esses dois motivos vai ser o principal motivo para as pessoas caírem fora da sua oferta, do seu produto. Oferta é antes. Do seu serviço. Se você deixar bem claro isso aqui, ou melhor, se você transformar, tá? Você não precisa necessariamente deixar claro, mas você transformar em pouca energia o seu produto. Então anota aí, ó, baixa energia. Esses são os pilares que mais vende. Baixa energia, rápido acesso, aumento, como posso falar, grandes rendas, aumento de renda, ganhar dinheiro, que é o que as pessoas querem. Aumento de renda, rápido acesso, fácil acesso, rápido resultado e pouca energia, tá? Inclusive na liberdade você pode colocar redução de esforço, mais tempo com familiar, mais tempo com família, mais tempo com filho, automatizar todas as suas estruturas aí no seu serviço. Isso aí entra o quê? Na energia, na liberdade. Energia que reduz os esforços e liberdade que dá mais liberdade de tempo. Então se puder dizer para a pessoa que ela vai ter ou liberdade de tempo, ou liberdade geográfica, ou liberdade financeira, ou etc. de liberdade que tem hoje em dia, sua oferta vai ser muito convincente, a ponto das pessoas não recusarem. Portanto, desde o primeiro contato, quando eu falo, se você não me conhece ainda, este vídeo é o primeiro contato que você teve. Se você já me conhece, eu não sei qual que foi o primeiro contato, mas lá já causou uma primeira impressão. E nesse primeiro contato, você dá uma palhinha de cada um. O que é uma palhinha? É um pedaço. Pelo menos citar que é algo que vai dar liberdade. É algo que vai ser rápido, curto espaço de tempo, e é algo que ela vai ter pouca energia. Se você entendeu isso aqui, se você não entendeu, comenta abaixo. Eu quero ver se essa explicação ficou boa para você. Agora, também não quero ver se tu gostou desse vídeo aqui. Comenta como tu achou esse estilo de vídeo. É um estilo de vídeo meio diferente, que é meio aberto. É como se fosse um estilo de aula. Então comente aqui abaixo. Estilo de vídeo legal. Não gostei do estilo de vídeo. Tem que ser scriptado. Só pra mim saber fazer os próximos. Tô nessa, tamo junto. E até a próxima. E aí, estamos aqui novamente. O último vídeo que teve, o que aconteceu? Não foi porque eu quis cortar, tá? Foi porque, na verdade, eu estava falando do ceticismo e de como a gente cria argumentos, certo? Right? Mas o que aconteceu é que o meu celular acabou a bateria. E meu celular, que é a minha câmera, acabou de acontecer de ficar assim. Mas vamos retornar aqui. Eu já vi qual que foi o ponto que a gente parou ali. E vamos continuar. A gente estava falando sobre argumentos. Então, assim, ó, se você não viu ainda a parte 1, se você não viu a parte 1 ainda, corre lá nesse meu canal que vai ter lá o vídeo que fala sobre a parte 1, tá? Na parte 1 a gente fala sobre o mecanismo, prova, e agora a gente vai entrar nos argumentos. Então, por que servem os argumentos? Os argumentos é importante para você sempre justificar. Deixa eu dar uma conferida no áudio aqui. Tá pegando, né? Som. Tá. Os argumentos servem para quê? Para justificar o que você está afirmando. Porque
Toda afirmação, se você não disser para a pessoa o porquê tu está afirmando isso baseado em provas, tá? Se tu não falar, ela vai ficar cética. E como você cria um argumento? O que é um argumento? É você criar uma crença dentro da mente dela, onde ela vai acreditar em você. Então anota aí, ó. Argumento é criar uma crença válida. Pensa bem, todo ser humano é cheio de crença. Para você trocar essa crença dentro da mente dela, você tem que dar um argumento. E como que faz para a gente criar um argumento legal? É isso aí que a gente vai continuar nesse vídeo. Eu vou fazer um vídeo só sobre argumentos, para você ser bom de argumentos, beleza? Mas aqui a gente vai dar mais uma introdução, que é o seguinte. Existe um script de argumentos, que basicamente é... Aqui tem pouco espaço. Basicamente é o quê? Eu vou falar e você vai anotando. Ó. Primeiro, você tem que pegar uma crença que ela já acredita. Então, repetindo, para você mudar uma crença de uma pessoa, você tem que já usar o que ela acredita. Por quê? Você tem que começar com concordância. Concordância. Ela precisa começar concordando com você. Ela precisa começar sendo seu amigo. Sim, você tá certo, é verdade, eu acredito nisso. Aí tu começa a falar, mas não é bem assim. Aí ela, opa, como assim não é bem assim? Aí ela começa a te dar atenção. Então todo o teu argumento, tu tem que começar, passo 1, anota aí. Tu tem que começar com o que a pessoa já acredita. Seja lá qualquer área que tu for, começar com o que ela já está acreditando. Depois que você começou com o que ela já está acreditando, você tem que fazer a anotação seguinte. Quebrar. Ou seja, falar o seguinte, não é bem assim, mas existe um problema. Só que existe um erro no mercado. Porém, entretanto, tem pessoas que não te falam a verdade. Sabe, tu começar com uma verdade que ela acredita que é verdade, aí você dá uma quebra de afirmação. Mas não é assim que funciona, meu amigo. Portanto, você falando isso, você está começando a trocar a crença dela. Pegou a letra? Começar com o que ela acredita e quebrar. Falar, mas não é bem assim. Aí tu começar com porquê. Quando você começa com o que ela já acredita, aí tu fala, mas... não é bem assim, tá errado, você já está afirmando algo, lembra? O argumento é uma afirmação. A partir do momento que tu começa a afirmar algo, você tem que entrar com o porquê embaixo, tá? Pegou a letra? Então anota. Depois da afirmação vem o porquê, é um argumento. E o porquê, quando você usa provas, é muito mais fácil de tu trocar uma crença. Vou te dar um exemplo dos meus amigos latinos. Lá eles criaram um argumento na promessa deles que VSL, ou seja, vídeo de vendas é o que mais está vendendo hoje em dia, que está dando mais conversão e ROI para os brasileiros. O que eles fizeram aqui? Eles usaram um argumento baseado numa prova que somos nós, brasileiros. Então ele não precisou comprovar deles, ele só falou, existem os brasileiros que já estão fazendo isso daí. E com base nas provas dos brasileiros, que é o lifestyle, o que as pessoas já estão ensinando, eles só afirmaram algo e falaram o porquê os brasileiros estão fazendo isso e está funcionando para os brasileiros e tal. Então, basicamente, eles não precisaram ficar criando teses, justificando coisas. Eles só falaram, olha só, tá os brasileiros fazendo isso e você está aí parado sem fazer? Por quê? Então, assim, um argumento, ele sempre tem que estar usando uma prova, seja científica, seja de alguma autoridade, por exemplo, o jornal é autoridade, TV, se tu sair na TV tem uma autoridade, nossa, o palco, pessoas conhecidas são autoridade, provas sociais, estudos científicos, tudo. Então, você usando essas provas junto com o argumento, justificando a afirmação que tu estava falando no momento que você quebrou a crença dela, você automaticamente cria uma nova crença na mente da pessoa, onde que ela tende a confiar mais em você.
Quando ela começa a confiar em você, é a parte melhor dessa história. Porque aí você entra com o teu pitch. Portanto, toda oferta tem que ter mecanismo, prova, argumento e garantia. Vamos entrar na garantia, só vamos finalizar a parte dos argumentos. Tá? Então tem que justificar sempre, ó. Vou te dar um exemplo então. Pessoal, vocês sabem que o PLR não vende mais, vocês sabem que não é PLR que vende, né? Vocês já estão sabendo que não é os gurus que vão ensinar vocês a vender online, certo? Right? Por que isso existe? Pelo fato de que PLR todo mundo tem acesso. Só que não é bem assim. Para você começar a vender na internet, você não pode ter nenhuma oferta compartilhada com as pessoas, nenhum produto compartilhado, nem nada. Por quê? Porque os americanos já nos ensinam que a oferta validada é o que vende. Por quê? Por quê? Por quê? Aí quando eu uso o porquê na minha tese, no meu argumento, na minha afirmação, fica muito mais fácil. Se você já leu o livro do Armas da Persuasão, você vai ver que vai ter o clique zoom lá. Que é o quê? O cara só fala, posso passar na tua frente porque eu tenho que sair correndo. Minha mulher tá me esperando. Sempre é o porquê, o porquê. É muito mais fácil. O teu argumento é onde tu tem que dar o porquê. E esse porquê começar com o que já acredita, falar que não é bem assim, e começar com o teu porquê mostrando provas científicas. Espera aí que eu vou pegar uma água. Estamos ao vivo novamente. Tá, e aí? Sempre tem que ter o porquê. Pegou a letra do porquê? E um argumento que tem emoção junto é muito interessante. Então você fala, porque os cientistas descobriram esse mecanismo onde está curando toda a pele flácida. Já imaginou você na praia tirar as suas roupas, ficar com teu biquíni lindo e elegante e não ter nenhuma pele rachada ou caída? Tá entendendo? Eu joguei uma emoção junto com um argumento. Isso aí se torna um argumento muito melhor. E qual que é a última parte, então? A garantia. Por que toda oferta tem que ter uma garantia? Porque até aqui você criou confiança nele, tá? Existem dois estados de uma compra que a pessoa precisa. Ela precisa confiar em você e ela precisa abaixar a pressão de qual garantia eu tenho, que é a aversão à perda. Você não pode dar para a pessoa aversão à perda. Deixa eu te perguntar, se você estiver comendo se você estiver com fome, você estiver comendo um hambúrguer e chegar alguém e pedir para ti meio hambúrguer, você vai dar? Então vai muito da pessoa. Só que praticamente quase todo mundo vai dizer não. Porque aversão à perda. Eu estou perdendo. Eu estou com fome. Tá entendendo? Muita gente não quer perder as coisas. Por isso quem jogar, eu já estou te dando uma letra, tá? Uma tática de persuasão. Você jogar contra a aversão à perda de alguém. Pega a letra aí, ó. Falar para a pessoa que você vai ajudar ela a evitar uma perda. Ganhasse. Vou ajudar você a evitar uma perda. Aí você cria a tua oferta baseada nisso. Meu amigo, tá muito longe. Eu vou te ajudar a perder Eu vou ajudar você a evitar a perder a sua mulher, o seu casamento. Olha só a perda, é uma enorme perda. Então tu ajuda muito. Só que tem que ter a garantia. A garantia é o seguinte, funciona mesmo? E se não funcionar, qual que é a minha garantia? Porque a gente praticamente fala, temos que falar aqui, ó, você não se preocupa com nada, você não está perdendo nada, o risco é totalmente meu. Portanto, o que a gente pode oferecer? Garantia de 7, 30, 90 dias, 180, 360. Só que existe dois tipos de oferta. Existe mais tipos de oferta, só que eu vou te falar duas que é mais utilizada, que é a condicional e a incondicional.
A incondicional é o seguinte, não tem condição. Por exemplo, a de 7 dias. Para os brasileiros, comprar qualquer coisa na internet, tanto produto ou serviço, você tem que ter garantia, tá? Pelo menos 7 dias. Não sei se o produto está dentro. Acredito que são os dois. Só que o de serviço é certeza. Na internet, não, creio que o produto também. É porque tu não tá tocando ali na hora. Portanto, é o seguinte, internet, Brasil, 7 dias é uma lei que existe. Sem condição, incondicional. Então, ou tu dá pra pessoa e diz, eu te dou garantia, ou a lei do Brasil já te protege, não sei o quê. Ou tu dá uma bem maior e você automaticamente deixa a tua concorrência com raiva, que é o seguinte, eu te dou 30 dias, só que ainda é fraco, eu te dou 90 dias. Isso aqui depende mais do tamanho do tempo, do resultado que a tua oferta vai trazer, teu produto. Se teu produto vai trazer ali um ganho para a pessoa em 3 meses, diz para a pessoa que eu dou uma garantia de 3 meses. Incondicional? Não. Condicional. É com condição. Porque não depende de você, criador de oferta, criador de conteúdo, ou você expert. Depende da pessoa fazer o que tu está falando. Portanto, não dê garantia condicional de longo prazo. É tolice. Dê uma garantia condicional de longo prazo. Porque depende dela. Então, tu fala, se você aplicar tudo o que eu estou falando, e mesmo assim você não tiver resultado, mas você tem que me provar, me mostrar que você preencheu, fez, escreveu, deu teu sangue e o teu suor, você chorou por isso. E não teve resultado em 3 meses, ou 2 meses, 1 mês. Só me mostrar. Manda um print, manda uma prova. Você recebe 100% do teu dinheiro garantido. E se você confia muito mesmo, você fala, ainda eu te pago, sei lá, R$500 pelo teu tempo perdido. Se tu falar pra pessoa que tu ainda paga ela pelo tempo perdido, mano, tu aumenta a conversão. Meus amigos latinos, eles fazem isso. Ele fala pra pessoa, eu ainda te devolvo, se não me engano, $100. Eles falam uma mentoria lá de $1.000. E fala, eu ainda te devolvo $100, sei lá, mais 1.000. Eles devolvem dinheiro ainda, a mais. Só pelo tempo perdido. Só que a parada dessa é condicional, não depende de mim, criador de conteúdo expert, depende de você. Se você fizer e não der resultado, ou tem alguma coisa de errada, né? Portanto, garantia tem que ter para baixar a pressão de compra. Nós sempre temos uma pressão de compra. Queremos acreditar em você no começo e depois nós queremos uma garantia de compra. Sempre. Tá bom? Fez sentido para você? Eu quero que você escreva aqui, ó. Uau, explodiu minha mente. Fez sentido. Pum! Se você tiver dúvida, pode me chamar no meu LinkedIn, nas minhas redes sociais, Instagram. Também o LinkedIn mais profissional, o Instagram é mais interativo, meu dia a dia. Pode me chamar lá, mandar uma dúvida. Se você quiser uma assessoria para o seu negócio, pode me chamar também, 100% gratuito. E é o seguinte, aplica. Tudo que você está assinando, tudo que está aprendendo, aplica. Não deixe para tua mente saber, não. Deixe com que as pessoas vejam que você está aplicando as coisas que você está aprendendo. Beleza? Tamo junto. Compartilha com quem você quer ajudar, tá? Evita de ver as pessoas ao teu redor não prosperando junto contigo. Por isso, faça esse compartilhamento para ajudar elas e também ajudar você. Porque, na verdade, quando tu ajuda uma pessoa, tu está ajudando você também. Porque essa pessoa vai te influenciar e você automaticamente está influenciando ela. Tamo junto e até a próxima. Pingou, pingou? E aí, estamos aqui novamente. Hoje a gente vai ver quais são os tópicos para cada criação de oferta. E aqui nós vamos ter um tópico surpresa, que vai ser o 4º tópico, que é o mais importante. Ok? Como que a gente tem que iniciar nossas ofertas? Por que tem que existir oferta? Pelo seguinte,
Toda oferta que já foi vendida, que já foi oferecida para uma pessoa, um dia morre. E quando essa oferta morre, você tem que nascer com nova oferta. Você tem que entregar algo melhor. Você tem que dizer que é algo sem tal problema, que não existe o problema que a outra oferta tinha, que é melhor e maior, que vai curar na raiz, ou que vai curar só um pouco. Então a oferta é a responsável por você estar vendendo qualquer coisa. É a responsável por você estar criando qualquer que seja o bendito item que você quer vender ou o produto ou serviço. Tem que ter uma oferta. E essa aula tu vai aprender a como criar a tua oferta. Tá? Este vídeo aqui não é um vídeo comum, é um vídeo baseado em muita prática e estudos. Então preste muita atenção, pegue um papel ou uma caneta e anota, ou faça que nem eu, que eu anoto no Drive, tá? Então o que você preferir, você tem que anotar. Seguinte, toda oferta tem que ter um mecanismo. O que é um mecanismo, Daniel? Existem dois tipos de mecanismo. Deixa eu dar uma conferida aqui. Tá. Dois tipos de mecanismo do problema. Vai anotando aí para tu entender. Existe qual? Mecanismo do problema. Problema. Não sei se você vai conseguir ver. E o mecanismo da solução. O que significa mecanismo? É o porquê. Mecanismo é como se fosse um porquê. Por que existe o problema? Por que existe a solução? Então, sempre vai ter o mecanismo do problema e o mecanismo da solução. Você tem que criar isso aqui? Você tem que criar isso aqui? Não. Não precisa. Você simplesmente pega e vê realmente o porquê. Exemplo. Um problema que existe hoje. A gente não consegue subir vídeos em alta qualidade em 10 minutos. Qual que é o problema? O mecanismo do problema? É porque a sua internet ela é de cabo, de rede, de telefone. Qual que é o problema da solução? A internet via fibra ótica, maior velocidade. Então isso daí tu justificando na mente da pessoa, você criou um mecanismo. Aí se eu quero vender para ti uma internet ou algo parecido, eu crio uma oferta baseada nisso, de acordo com algum problema. Nesse caso aqui, eu criaria uma oferta para pessoas que querem subir vídeos de forma rápida. Seria a minha abordagem de venda, meu ângulo. Existem outros tipos de abordagem de ângulo, e essa que eu escolhi agora foi para o nosso exemplo. Fechou? Resumindo então, problema, mecanismo do problema. Vai ter que dizer o porquê a pessoa ainda não teve o resultado que ela quer. Vai ter que dizer para ela por que ela ainda não alcançou o que ela quer, porque ela não conquistou, porque ela não tem, porque ela não está ganhando, porque ela não está conseguindo. Por que não? Por que não? Por que não? Isso aí é o mecanismo do problema. Tem que ter na sua oferta. Da mesma forma, mecanismo da solução é o porquê sim vai funcionar. Qual que é a forma que vai fazer com que você alcance os seus objetivos? O que está faltando para você ficar rico na internet? O que está faltando para você ser uma boa pessoa, um bom pai, um bom marido? O que está faltando para você ser uma boa esposa? O que está faltando para você ser um bom empreendedor? É um mecanismo da solução. É o porquê sim vai funcionar isso aqui. Enquanto não tiver isso aqui na tua oferta, ninguém vai querer saber o que você tem a oferecer. Por isso que quando a gente vai fazer um criativo, tu tem que ter esse mecanismo de solução e de problema. Por quê? Porque já no criativo, no primeiro contato, você vai conseguir falar para a pessoa que você encontrou um problema. Você vai conseguir falar para o ouvinte que você encontrou uma solução nova. É onde que você cria uma esperança. Portanto, no Ads, no anúncio, você tem que criar esperança nas pessoas, não somente curiosidade. Esperança. Deixa eu só conferir se está central aqui.
Tá central. Central, vamos subir aqui um pouquinho. Espera aí. Tá bom assim. Tá ok? Então, para todo problema, solução, entra o quê? A prova. Aqui as pessoas são céticas. Ceticismo. Ceticismo. Por que tem que ter uma prova na tua oferta? Porque sempre que você inicializa algo novo na mente da pessoa, sempre que você afirma algo que bate com a crença dela, entre choque, ela pensa, por que eu devo acreditar em você que eu nem te conheço, meu amigo? Por que eu devo acreditar neste teu mecanismo que tu está falando, neste teu problema e nessa tua solução, nesse teu produto e serviço? Porque eu tenho que acreditar em você. Aí você responde, porque eu tenho provas que funciona. E quando você fala isso para a pessoa que tem provas, mostra, comprova, automaticamente ela, opa, ceticismo baixo. E para completar toda a venda, ou para fisgar um peixe, tem que matar o ceticismo e outra que depois eu vou explicar para fechar uma venda. Então, assim, todo o processo de venda cria 2 estágios, na pessoa do ceticismo e o outro estágio eu vou falar aqui, que é o estágio que mais finaliza e fecha uma venda. Ok? Ceticismo. O que é um ceticismo? Não sei se sabe, a palavra pode ser um pouco difícil para algum. Cético, ceticismo, pessoa cética. Ou seja, a pessoa que não está acreditando, né? Você fala algo, ela não acredita. Entra no ouvido, sai pelo outro, cagou e andou para você. Então, assim, ó, quando você mostra que tu tem provas, o ceticismo, o que acontece com o ceticismo? Morre. Então, aqui você pode usar vários tipos de prova, como de autoridade, prova social, provas de jornal, provas de review, qualquer coisa. Argumentos. Vamos para o terceiro tópico. Argumentos. Por que tem que ter um argumento? Eu não sei se você reparou aqui, mas cada vez que eu falo um porquê de uma afirmação que eu crio, você tem que entender. Eu estou fazendo um argumento para você. Antes de eu explicar isso aqui da prova, eu falei o porquê tu tem que usar uma prova. O porquê tem que quebrar o ceticismo, o porquê tu tem que ter um mecanismo, o porquê você tem que criar uma solução, o porquê você tem que criar um problema, o porquê você tem que criar uma oferta. Tudo isso eu estou falando para ti o porquê. Eu estou dando argumentos. Se eu não dar argumentos para você, você vai achar que eu estou inventando. Por isso eu tenho que te mostrar argumentos de como funciona. Argumentos com provas científicas também é interessante. Aqui, por exemplo, você tem que juntar argumentos com provas não somente sociais, mas também científicas, se for o teu caso, da solução e do teu problema. Com isso, você cria argumentos. Exemplo. Você já tem tua prova, você já tem seu problema, você já tem sua solução. Você cria um argumento dizendo, vamos ver aqui. Fizeram a pergunta aqui, ó. Se você for vender um infoproduto de desenvolvimento pessoal para jovens de 18 a 25 anos, qual tipo de pesquisa você iria fazer para ter o melhor resultado no final? Bom, tu quer pegar essa faixa etária, beleza. Primeiramente, você tem que se conectar com a pessoa. Ó, por exemplo, hoje, o mais forte de você conectar com uma pessoa é na questão de ideologia, tá? Então, assim, ó, tu pode começar se conectando. Eu, como conheço você, eu sei que tu fala muito de cristianismo, né? Eu sei que você não é religioso. E o que acontece? Você usar parte cristã junto na tua pegada já é uma forma de você conectar com esse teu público de 18 a 25 anos.
Então você vai encontrar bastante esse teu público sabendo que eles gostam de palavras cristãs. Eles gostam de frequentar lugares que vão ter falas cristãs. Você colocar a bota da tua persona, tá? Só que é o seguinte, a persona que o mercado brasileiro prega eu tenho, igual tu falou, o jovem de 18 a 25 anos. Não é só isso. É perguntar o seguinte, o que essa pessoa de 18 a 25 anos ela tá pensando quando ela vai dormir? Você vai falar o que? De desenvolvimento pessoal? É um mercado muito amplo. O que teu produto... Sempre pensa o seguinte... O que o teu produto vai transformar na vida da pessoa? Para mim, desenvolvimento pessoal é uma área muito grande. Quando eu entrei no desenvolvimento pessoal, eu aprendi sobre psicologia, aprendi sobre vendas, aprendi sobre crenças limitantes, eu aprendi sobre reduzir a procrastinação, aprendi sobre alcançar metas, parar de dar desculpa. Tá vendo como é muito grande? A tua oferta, ela tem que ser voltada para uma transformação na vida da pessoa. Tá? Ela tem que ser voltada para isso. Então você se posicionar como, eu não vou vender algo de desenvolvimento pessoal. Eu vou te vender 45 chaves para poder você enriquecer em um ano, sabe? Sabe o que eu tô falando? É nessa pegada. Pode pegar o exemplo dos teus mentores aí. Eles fazem esse estilo, mano. É a transformação na vida da pessoa. Então tu pega assim, ó, empacota o que eu vou conseguir fazer com o meu desenvolvimento pessoal. Só que tu não vende desenvolvimento pessoal, tá? Por favor, não venda isso, senão praticamente vai ser baixas vendas, se não nula. Então venda assim uma transformação, tá? Uma visão final. Hoje em dia o nosso atual presidente vendeu uma visão final para os brasileiros, que foi o que? Comer picanha. Então isso daí que fez ele ganhar. Isso aí que eu tô te dando o exemplo é para você também fazer para o teu público aí que você vai falar. A visão final, a vida transformada. E aí, Denis da Voz, eu venho aqui fazer algo louco e também vou revelar para ti porque as pessoas no mercado ganham dinheiro em cima de você comprando esses malditos cursos e mentorias de PLR. Eu vou revelar para você qual que é o problema que está por trás disso, todo o esquema que as pessoas fazem para ganhar dinheiro em cima de você sem você saber. E também vou te mostrar como você criar um produto de verdade, uma oferta que vende para você todo santo dia. Para isso só precisa continuar assistindo até o final. E se você assistir até o final, você vai receber um bônus que eu preparei somente para esta aula. Eu não vou te falar sobre o PLR em si e nem sobre mentorias, porque eu já comprei isso aqui. Eu sei o porquê não funciona. Eu vou te explicar o porquê não funciona isso aqui. Além do mais, eu vou te dar um modelo de negócio que funciona. Que as pessoas que te vendem o PLR não te falam. Esses gurus que te vendem o PLR, eles não te falam o que funciona. Porque assim como o pessoal ganancioso que só quer ver dinheiro, eles querem que você o quê? Encha os bolsinhos dele, dessas pessoas, para que você acredite que o PLR ainda vende. Mas não é isso aqui que vende e não é mentoria que vai te ensinar a vender PLR. O que eu vou te mostrar aqui é que tu vai aprender o porquê o PLR não vende. Por isso que eu te peço para tu continuar assistindo aí, porque o PLR não vende e como você vai fazer para vender. Sem papo de guru, vamos lá logo. Ó, eu já vendi PLR, tá? Eu comecei, vou te contar uma breve história, rapidinho, prometo. Eu comecei vendendo um PLR de massa corporal. Falaram para mim que eu precisava comprar um PLR, precisava delegar para um copywriter, delegar para um cara que criasse e-book, delegar para não sei quem, contratar um site, um editor de vídeo, blá blá blá, e eu ia ter minha estrutura pronta. Furada, não funcionou. Porque o que acontece? O copywriter enxergou minha copy ali como R$500, foi o que eu paguei na época. E toda a minha estrutura eu gastei R$2.500, R$2.500 foi meu gasto de estrutura, e me voltou exatos $20, foi R$100, né? Fiquei puto. Depois disso, eu fui realmente atrás buscar saber por que o PLR não vende. O PLR não vende, não é o PLR que vende, não é o PLR que funciona e não é o PLR que vai te deixar rico. E não é o PLR que vai te deixar fazer venda. É o que? A criação
de uma oferta sexy. É a criação de uma oferta sexy que vai deixar você vender todo santo dia no piloto automático. Agora, como que você faz uma oferta sexy? Antes de eu te falar como você vai fazer uma oferta sexy, eu vou te falar o porquê não funciona do PLR. O PLR funciona da seguinte forma. Quando você tem um PLR, que é um produto, vamos chamar isso aqui de produto. Esse produto, ele é comercializado por várias pessoas. Então, entra o João, entra a Maria, entra o Feliciano, entra a empresa XYZ, entra a empresa de finanças, tudo aqui usando o mesmo PLR. Aí o que acontece, lembra que eu te falei que quem vende a oferta? Quem vende é uma oferta sexy. E se você quiser saber como fazer uma oferta sexy, eu já vou te mostrar como você vai fazer. Então continue assistindo. Quem vende é essa oferta. Mas, para quem está comprando um produto, cada produto carrega dentro de si o seu método. Cada produto já vai notando aí, já vai notando, e o que eu tô te falando aqui já vale um like pelo menos. Então tu já pode sentar o dedo aí no botão do like, clique no botão do like aí que tá aqui embaixo, provavelmente vai aparecer na tua tela, porque o que eu já te entreguei aqui é mina de ouro. Toda oferta vai ter todo produto, vai ter um método. E este método aí as pessoas vão usar nas suas ofertas. Só que cada oferta, ela precisa ter um método, cada oferta precisa ter um problema, né? Tá conseguindo ver aí? Comenta aí abaixo pra mim aí, o que tu tá achando dessa apresentação? É um modo de apresentar novo e eu preciso saber se isso aqui realmente ensina as pessoas a mensagem que eu quero passar. Toda oferta tem um método e tem um problema. Mas lembra que eu te falei que este método aqui é o mesmo que as pessoas estão pegando no PLR. O PLR tem um problema, ele não é seu. O PLR é do João, do Francisco, da Maria, da Josicleuda, da Churumema, dessas pessoas. Aí veja bem, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas vão criar uma oferta, onde que toda oferta vai ter um método e um problema. As pessoas querem saber qual método vai funcionar e qual o problema. Só que 5 ofertas falando a mesma historinha para quem já comprou, para quem já experimentou o método. Receita low carb. Ah, para, mano. Relacionamento de atrair pessoas. Dicas magnéticas. Para, velho. Não tá esperando essas coisas. Não funciona. E nisso, um cliente novo vai chegar, assim, uma pessoa vai lá ouvir tua VSL. E nisso uma pessoa vai lá escutar a tua VSL e vai dar de cara com o quê? Método atração feminina. Aí ela sai, entra em outra página, método atração feminina. Aí entra outra página, método atração feminina. O que está acontecendo aqui? Não vou confiar em ninguém, é furada. Nisso a sua oferta não vende, cara. Você pode conseguir levar 200, 300 pessoas, mas a oferta não vende, porque você precisa criar um método. Você criar um método, você criar um problema. E agora eu vou te explicar como você criar uma oferta. E antes de eu te explicar como você criar uma oferta, quem que é o culpado de tudo isso? A guruzada que vende mentoria, eles querem saber de fazer o que com você? Dinheiro, tá? Eles querem saber de fazer dinheiro contigo. Nisso, quando você enche o bolso deles, o que eles fazem? Eles compram carros e joias, certo? Eles compram carros e joia. Um princípio de persuasão que existe no marketing é mostrar para as pessoas com que você tenha bens materiais que são do inconsciente coletivo do país que a pessoa vive, da cultura que ela vive. E no Brasil, infelizmente, nosso inconsciente coletivo é dizer se uma pessoa está comprando o carro é porque ela está tendo dinheiro. Se uma pessoa está comprando joias, se uma pessoa está viajando, ela está tendo dinheiro. E nisso o que eles fazem? Do teu dinheiro eles compram para usar e usar. Só que, foda-se você. Porque eles querem saber do teu dinheiro, não querem ensinar a vender. Eles não querem ensinar você a fazer dinheiro. Eu, por exemplo, eu ensino as pessoas a fazerem dinheiro com minha própria estrutura validada. Se você olhar aqui na descrição, tem ali como você fazer mais de 10 mil por mês usando a minha estrutura pronta. Uma estrutura que vende todos os dias. Eu libero para você 80% de comissão
para você fazer dinheiro em cima dela. Eu, por exemplo, eu falo para ti, faça dinheiro em cima dela, porque eu quero que você tenha resultado. Eu estou pouco me lixando pro bem material, eu quero que você tenha resultado e que você pare de minimizar nas redes sociais. É isso que eu estou cansado de ver jovens quebrando a cara, dando a cara nos muros, indo atrás desses guruzão. Véi, você tem que aplicar coisa que funciona, eu quero que tu pegue e funciona. Por isso, se você interessar, olha aqui na descrição do vídeo, vai te custar nada para fazer isso. Baratíssimo pelo retorno que tu vai ganhar. Você vai ter acesso à estrutura pronta e validada e ainda uma mentoria comigo, tá? Para isso vai estar na descrição aqui abaixo. Agora, o que eles fazem? Eles vão lá e enchem seus bolsos de dinheiro e compartilham nas redes sociais. E como que a gente faz, então, para criar uma oferta? Vou te mostrar aqui, ó. Oferta. Lembra que a oferta vai ter sempre um método e um problema? A oferta, ela tem que ser diferente de todo mundo. Aqui no Brasil existe uma frase que chama modelagem, que quem criou foi o Tony Robbins. Só que a nossa modelagem, que foi ensinada aqui nesses cursos, é para você copiar a estrutura da pessoa, copiar a oferta. Não, o que tu tem que saber da modelagem? É você entender qual que é a estrutura que a pessoa está usando. Ou seja, chamada de ação no começo, provocação do mecanismo, provocação do problema, provocação da solução e concorda comigo é um princípio de persuasão também. Você entendendo essa estrutura, o esqueleto, vai anotando aí, cara. Não quero que tu saia daqui sem anotar isso. Você entendendo que uma estrutura, uma lead, o começo da oferta ali, os 5 minutos, tem uma estrutura assim, ou conexão primária, podia estar aqui, conexão primária, inimigo em comum. Você entendendo essa estrutura aqui, o que tu vai fazer na tua? Tu vai simplesmente, hoje tem o ChatGPT para fazer isso, pode fazer uma copy milionária em um dia, só entendendo essa estrutura. Você pode simplesmente pedir para o chat criar para ti uma lead com base nesses elementos. Isso aqui é um elemento. Chat, cria para mim, eu quero criar uma carta de venda, chat. Cria para mim aqui uma chamada para ação que, ao mesmo tempo, ele provoca o meu mecanismo. O que é meu mecanismo? É o meu método. Ou método do problema, ou método da solução. Se você é leigo e não está entendendo o que eu estou falando aqui, eu te recomendo mesmo. O que eu estou te falando aqui é um papo um pouco avançado, inclusive de um treinamento meu que está fechado no momento. Eu não estou abrindo por um momento, mas eu te recomendo mesmo que comece então pela estrutura validada, que já vende todo dia. Isso aqui já está tudo nela e é por isso que ela vende todos os santos dias em dólar. E outra, você recebe moeda forte. Não estou falando para tu vender em real. Essa moeda aqui não valoriza, que as pessoas não pagam. Lá é cartão de crédito todo dia, dinheiro em 15 dias já está na tua conta. Eu te recomendo realmente a começar com estrutura que já vende e receber tuas comissões. Só jogar o tráfego e receber as comissões. Todo mecanismo vai ter um problema e uma solução. Esse problema ou solução tem que ser diferente. Essa é a pegada, tá? Eu levei anos para aprender isso aqui e gastei mais de 10 mil reais para aprender isso aqui. Meu problema e minha solução tem que ser única, diferente do mercado. A partir do momento que tem um problema e uma solução única, você cria na mente da pessoa o tal chamado esperança. E nós, seres humanos, vivemos por esperança. Se nós não tivéssemos esperança da vida, nós estaríamos mortos. Por isso que a gente causa a esperança na pessoa de que algo ainda tem para solucionar a nossa dor. Por isso, o porquê você deve conhecer, eu recomendo que você conheça esse treinamento que eu te falei. O treinamento se chama Projeto Sócio Nômade, onde você vai pegar e se estruturar com a minha estrutura. Você vai pegar um cliente, saca só, tu vai anunciar no Facebook, mandar tráfego para a estrutura, e a estrutura vai te mandar o quê? Teu dinheiro, tá? A gente usa Hotmart e a tua comissão vai cair na Hotmart. Nisso aqui você já vai ter lá recebendo. Hoje nós temos casos que a pessoa entra um dia, faz toda a estrutura, no dia seguinte ela deixa agendada ali o Facebook e em 3 dias ela já sai a primeira venda. Já posta os prints ali no grupo, já posta print, inclusive vou deixar um print aqui, vou deixar aqui nesse cantinho, posta um print ali das vendas que eles fazem e assim funciona. Isso aqui são os resultados das pessoas que entra aqui e faz suas vendas vendendo todo santo dia. Você só precisa clicar aqui abaixo no nosso link, que vai estar aqui abaixo, e você vai ser direcionado para o meu site.
Ali você vai encontrar o projeto Sócio Nômade e é só se inscrever e acessar ele. Por isso, eu quero que você já comece a vender, tanto em dólar, em euro, em M. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu não sou esse gorozinho. E eu não quero que você entre para me dar dinheiro. Eu quero que você entre para você ter resultado e parar de ficar de mimimi. Eu tô cansado de ver jovens, assim como eu já fui lá no passado, que o mundo do marketing não existia, não funcionava, mas acabei de te mostrar o porquê não funciona e acabei de te mostrar um método que funciona. Você agora tem duas opções, ou pode sair e seguir a vida que você continua seguindo aí, ou fazendo seus planos, ou você pode cair para dentro, link tá abaixo. Qual que você vai escolher? Bom, espero que você tenha tomado uma decisão inteligente. Para isso, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui abaixo, eu achei legal, obrigado pelo ensinamento. Se não curtiu, deixa o dislike, tá tranquilo, fica de boa. Acompanha nós aí se você quer pelo menos aprender a ver o quê? A criar uma oferta. Não sei se você sabe, mas no canal eu já tenho um vídeo ensinando você a criar oferta. E é por isso que eu vou deixar ele aqui no card, recomendando para que você assista. As pessoas, elas vivem na hipnose, tá? É o algoritmo. Eles ensinam você a ficar hipnotizado. O que tu precisa fazer para quebrar a hipnose de uma pessoa? Fazer um contraste. Se a pessoa tá só no feed branco, 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 olhando vídeo, do nada tu chega assim com um vermelhão, e com uma parada que a pessoa não conhece, ela vai ficar travando. O que é isso? Aí tu mete uma headline ou não, ou tu coloca ali uma descrição de áudio ou não, de imagem. No momento que tu quebra a hipnose da pessoa da rede social, você tem ali o gancho, ok? Só que, cara, criação de tráfego ali é o seguinte, você tem que saber também o que ela já está vendo, tá? Todos os dias a pessoa vê. Todos os dias a pessoa vê, alguém hoje está muito forte do emagrecimento, por exemplo, o depoimentos de vídeo. Eu conheci a mistura e me deu resultado, blá, blá, blá. Isso aí já tá ficando assim. Agora se tu chega, por exemplo, e vê uma influencer falando, olha só o tanto que eu perdi. Ou tu vê o William Bonner do Jornal Nacional falando, nova dieta brasileira descoberta por este carinha. Tá vendo isso aqui? É uma desconexão, algo novo. Inclusive eles já estão fazendo isso com IA, de poder clonar a voz dos jornalistas e fazer os próprios criativos. Tá? Já te dei uma dica, se tu quiser fazer também. Vai de você. Então é o seguinte, a pessoa vai estar na hipnose dela. Sempre é sobre criativo. Sempre é sobre psicologia. Sempre é sobre pessoas. Por isso, quando tu entende de pessoas, você domina o game. Ela vai estar lá na hipnose. Você vai ter que fazer coisas diferentes, chamativas. Aí se trabalha com palavras, você vai ter que falar de headlines, né? Se trabalha, por exemplo, Google Ads ali, você tem que saber falar palavras de interesse. Basicamente é a mesma coisa. Se eu tenho dor de relacionamento, não sei me relacionar com mulher, você faz uma headline no Google lá. Método chinês pergunta, meu caro, sobre criativos em vídeo. Como tu postou ontem? Deve usar headline e copy. Nem sempre, meu amigo. O criativo, na verdade, tu tem que entender uma coisa, que eu vou explicar melhor em outro vídeo. Só que aqui eu vou te dar uma prévia. Como que é a vida atual da pessoa? Vida atual. Exemplo, se você tá aqui rolando o YouTube, nossa live, tal, aí tu me olha aqui, agora eu tô como posso dizer? Eu preciso me conectar com uma dor tua. Sei lá, eu não sei qual que é uma dor tua, mas eu tô, por exemplo, dirigindo de moto e suando. Não, como falar? Eu tô trabalhando na obra e suando, tá? Eu já passei por isso, então eu posso falar. Eu tava trabalhando na obra, fazendo uma massa, um reboco, suando embaixo do sol. Aí do nada, automaticamente, eu corto meu vídeo e coloco o quê? Eu tropecei em alguma coisa. Ali eu gero um momento de curiosidade. O primeiro foi o quê? Conexão com o meu público, com a pessoa que eu quero. Alguém que trabalhava em obra como eu.
Depois disso, o que que eu faço? Eu descobri algo. O que que eu descobri? Eu descobri um treinamento aí, TDN. Eu descobri um treinamento online. Aí depois disso, o que que eu faço? Eu faço uma vida desejável. Que é o que? A vida que eu vivo e a vida que a pessoa quer viver. Então, por exemplo, por que o lifestyle vende muito? Porque é uma vida desejável de muitos, cara. Certamente. Porque lifestyle com mulher do lado, mulher lindona do teu lado, assim, ó, e tu faz um lifestyle com a mulher, tu tá em Dubai, vai vender muito mais do que um garoto pé rapado que compra um carro, sei lá. Porque é o seguinte, tu não toca só no desejo de comprar um carro, mas tu troca de ter uma mulher linda do seu lado, de tu tá viajando para Dubai, de você tá empoderado. Isso toca muito. Então esse é o seguinte, conexão primária, dores da pessoa. Tu pode inverter a ordem também, tá? Começa como vida desejável, que é o lifestyle. Isso é o que o pessoal faz hoje. Quando eles dão as caras, eles fazem o primeiro, lifestyle. Aí tu, caralho, esse cara é top, vamos ver o que ele vai falar. Aí ele começa, nem sempre foi assim. Um dia eu já fui carpinteiro, pedreiro, peão de obra. Outro dia eu tava lá rebocando. Do nada eu encontrei um meu mentor, que ele me ensinou um passo a passo ali, ó. A trilha neural para as vendas online, onde faz muito dólar. E depois disso, eu desenvolvi um treinamento que me fez faturar mais de R$1 milhão na internet. Então é isso aí, a pegadinha, saca? De conexão. E hoje eu estou aqui para ensinar de forma gratuita no meu evento online que eu vou fazer agora dia 22, 23 e 24 de dezembro. E você aprendendo isso, você vai passar o seu Natal com uma mesa recheada. Uma mesa de milionário com sua família, onde você vai olhar as pessoas que você ama te agradecendo, obrigado por este momento que você criou. E aí, eu sou Daniel Silva e vamos começar aqui um novo vídeo de como você vender a sua informação, o seu conhecimento. Isso que você carrega dentro de você é uma semente que precisa ser plantada, tanto nacional como internacionalmente. Eu vou te mostrar nesse vídeo como que você pode fazer. Se você não me conhece ainda, sou Daniel, empreendedor digital. Tenho alguns negócios rodando online, internacionalmente. E também eu ofereço serviços de consultoria de marketing inteligente. E quando eu falo marketing inteligente, eu falo o seguinte: você vai escalar o seu negócio de uma forma tão inteligente que não vai te dar tanto trabalho. Porque a gente usa tecnologia e IA associada tudo isso daí. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você falar diretamente comigo e ter acesso à minha consultoria com você. O que a gente vai abordar nesse vídeo aqui hoje é o seguinte: como você pegar o seu conhecimento e poder vender aí digitalmente e poder vender tanto fisicamente também. É possível hoje em dia vender com e-books, como a gente pode pegar e vender ele de forma internacional e nacional. Mas eu creio que você vai começar de uma forma nacional, é onde que já habita a sua cultura, já habita com a nossa linguagem, que é o português. Perfeito? Então, para isso, eu só peço uma coisa de você. Eu vou dar aqui todo o meu entendimento, eu vou dar esse aqui explicativo para você, e eu só peço que você dê a sua atenção e se comprometa a ficar até o final do vídeo. Positivo? Posso contar contigo? Perfeito, então, bora lá. Vamos começar sabendo já a diferença de mercado, submercado e nicho. E por que eu achei interessante? Eu acredito que isso aqui é interessante para começo de história. Porque no começo eu ficava perdido. Quem que eu vou abordar? Que pessoas? Eu sei, eu posso ajudar muita gente. Mas eu preciso abordar quem está interessado. E a partir do momento que você posiciona para falar com uma única pessoa, por exemplo, eu não quero falar com empreendedores, eu não quero falar com donos de negócio, eu quero falar com alguém que tem uma loja online e vende produto X. Aí tu tá segmentando. Eu não quero falar com pessoas que são de nicho de saúde, eu quero falar com pessoas que estão atuando no supermercado de venda de peso
e estão ajudando as pessoas a emagrecer de forma com receitas. Então, segmentando bem aqui, eu vou te mostrar. Você segmentando bem fica muito mais fácil para você saber com quem você vai falar. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Ó, segmente para a massa de pessoas que precisa da sua informação. E quando eu falo massa de pessoas aqui, é o que? É heavy users, que a gente chama de termo em inglês. São pessoas que mais têm o perfil padrão que você pode impactar, que você pode ajudar. Exemplo, saúde, do mercado de saúde. Perda de peso é o submercado. E o nicho da perda de peso? É perda de peso para adolescentes. Então, se você é dessa área de perda de peso, nutrição, algo do tipo, especialista aí nessa área, você vai poder segmentar para nicho de quê? Perda de peso para adolescentes. Tá entendendo até aqui? Então, vamos para o próximo exemplo. Riqueza, mercado de riqueza. Negócios online é supermercado. Aí nós temos anúncio para e-commerce. A gente poderia ter anúncio para quiroplata, anúncio para clínica de estética, anúncio para clínica de dentista. Então você segmentar sua mensagem é muito mais direcional e nisso você dá mais valor do que você dizer, não, só eu atendo todo o negócio. É muito melhor segmentar, vai por mim. Ok, entendido até aqui? Tá fazendo sentido aí? Quando você segmenta para um monte de pessoa, para você não perder, ó, quero que tu não perda a tua energia, quero que tu não perca a sua energia fazendo um negócio. E antes de você começar a oferecer a sua informação para qualquer tipo de pessoa, você tem que saber se o que tu tá oferecendo aí de alguma forma segue estes princípios aqui que eu vou te mostrar. Público faminto. Público faminto. Como que eu faço para pesquisar se o público é faminto hoje em dia? Eu vou na internet e coloco lá como Se tem muita busca ali, se tem muitas buscas, eu sei que o público está faminto. Tem pessoas querem informação. Se você for pegar há 2, 3 anos atrás, o TDAH, a ansiedade, tinha de 1 a 10 mil buscas por mês no Brasil. Se tu for pegar hoje em dia, passa de 100 mil buscas por mês. É um mercado faminto hoje em dia. Consegues entender a diferença? É claro que o teu mercado, talvez o teu mercado não, o teu nicho aí, não precisa chegar a 10 mil por mês de busca. Só que é pessoas que precisam dessa solução. Ou seja, eu preciso disso para poder solucionar um problema que eu tenho. É que nem uma empresa quer se posicionar na internet e precisa do quê? De um consultor para poder se posicionar na internet. O problema da pessoa é o seguinte: eu preciso me posicionar na internet e eu não quero perder dinheiro. Então eu tenho um problema, preciso resolver. Quem é a solução? É um consultor de marketing. Aí você vai lá e entra em contato comigo, eu soluciono o seu problema e beleza. O público que estava passando fome e foi resolvido, matou a fome da pessoa. Se o teu público está faminto, está precisando de solução, beleza, etapa 1 concluída. Agora, o teu público, ele precisa estar dentro de um mercado crescente. Eu gosto de trazer sempre esse exemplo de mercado crescente. O seguinte: barbearia, corte de cabelo. Você já viu algum dia o cabelo parar de crescer? Digamos que tem certas pessoas que não tem mais o cabelo. Só que está vindo, pensa comigo, sempre está nascendo pessoas. Então sempre vai ter gente para cortar o cabelo. Fez sentido esse exemplo? Temos outro exemplo. Dores. Pessoas com dores. Geralmente, pessoas com mais idade têm dores. Portanto, o mercado sempre vai estar em crescente. Por quê? Nossa idade cresce e as dores crescem. Cresce, é a lógica. Se tu observar, tudo que acontecer com o ano, com a nossa idade, é um mercado crescente. Tudo que estiver relacionado com a nossa idade é um mercado crescente. Ok? Fez sentido aqui? Se você já explodiu a mente até agora, deixa um like aí, que o vídeo vai deixar um
muito conteúdo hoje aqui para você. Ó, o que que é a próxima requisita aqui, ó? É fácil de encontrar. Fácil de encontrar é que você pode criar um anúncio e segmentar diretamente para a pessoa. Você pode criar um anúncio no rádio e a tua pessoa vai escutar. Criar um anúncio no jornal e o teu público vai poder ver. Se é fácil de encontrar ali, você consegue encontrar essa pessoa, tá tranquilo. Agora, se você quer falar uma tribo indígena, quer falar lá dentro com uma tribo indígena, ou seja, uma pessoa privada demais, você não consegue. Vou te dar um exemplo, se você quer se comunicar internacionalmente com a China, hoje em dia, por anúncio, você não consegue com ads. O que que você tem que ter? Você tem que ter uma pessoa, um empreendedor chinês que conecte você de fora com o país dele de dentro. E ele vai fazer a ligação de marketing. Hoje, por exemplo, eu tenho e é por isso que me facilita muito os projetos. Aí, quando é fácil de encontrar, tudo bem, perfeito. Senão você vai estar o quê? Você não vai conseguir alcançar a pessoa. E no mundo do digital, a gente precisa ter comunicação um com os outros. Esse aí é o principal patrão. E quarto e último aqui, ó, precisa ter um poder aquisitivo. Não adianta você ter uma baita de uma solução, você crê que o teu negócio ali ajuda muitas pessoas, aí você vai oferecer para a pessoa diz que não tem dinheiro. Vou te dar um exemplo. Pessoa que quer ensinar os outros a criar um currículo, por exemplo. O que a gente pode perceber que a pessoa que quer criar um currículo de trabalho, ela está passando um momento por falta de emprego e possivelmente ela não tem o dinheiro. Então comece a entender essas lógicas. Entenda, se você vai ofertar um anúncio para uma criança, a criança não tem dinheiro. Então tem que ofertar um anúncio para uma mãe de uma criança, é onde que a mãe da criança vai ter dinheiro. Tem que perceber quem que é esse teu público. Se esse teu público está tendo ali poder aquisitivo, vai poder comprar ali aquele serviço, produto que você está oferecendo. Entendido até aqui, essa aqui é a parte 1. Portanto, agora, a gente entendendo essa parte 1, você já decidindo qual que é o nicho que você vai atuar, já entendendo sobre submercado e nicho, a gente precisa colocar o posicionamento, é das caras. Por quê? Porque as pessoas compram de pessoas, elas vão comprar de você do teu jeito. E se você for alguém falso, no sentido de que não é você ali realmente, você não é natural, não é o jeito que você se comunica, elas vão perceber, o ser humano percebe isso daí. E dito isso, porque eu acredito que isso aqui é muito importante, porque é o seguinte, as crenças se conectam, os valores se conectam. E os valores estão ligados com causa. Se você tem uma causa, o seu motivo impacta no crescimento. Se você tem uma causa ali, é como se você está trabalhando por essa causa, que tem pessoas que também apoiam a causa. Tá entendendo? Make sense. Faz sentido. Se existe uma causa forte, você está trabalhando por ela, as pessoas que são desta causa, obviamente, te ajudarão. Vou te dar um exemplo muito bom de uma água que tem nos Estados... Se eu não me engano, é nos Estados Unidos. Posso estar cometendo erro. Só que o nome da água é Death Liquid. Por exemplo, líquido da morte. Porque é uma pegada de marketing isso daí, para chamar a atenção da pessoa. Só que esta água, ela é feita não com plástico, mas é com material que não prejudica o meio ambiente. E esta empresa, ela só vende água. Não, ela não vende água. Ela tá ali para uma causa, que é o quê? Que a gente vai trabalhar para o meio ambiente. E quem que é a favor de nós? Eu. Então, compramos junto o nosso produto. Tá entendendo aqui? A hora que tu entender isso aqui, olha, você é um servidor de uma causa. Como não tem pessoas para fazer nenhum tipo de negócio, nenhuma solução para essa causa, você cria a tua solução. E quem apoia a causa vai comprar a tua solução, tá? Aí você vê se isso aí se encaixa no teu negócio. De alguma forma se encaixa no teu negócio. Você pode citar muitas pessoas. Hoje em dia, por exemplo, a maioria das pessoas usa uma causa relacionada a Jesus Cristo. É uma causa também. Jesus é uma causa. Cristianismo é uma causa. Ser aventureiro é uma causa. Ser nômade é uma causa. As pessoas associam isso.
Então, vê qual que se encaixa aí para você, qual que é o melhor para você aplicar. Entendendo até aqui, você precisa entender a parte da oportunidade. E essa aqui é, digamos que, o mais interessante. O mercado e o posicionamento de valores é como se fosse as colunas, as sapatas ali da tua construção. Quem é da área de construção civil vai entender. É o alicerce, é o que deixa tudo de pé. E em cima, o lado visível da casa, da estrutura, é a oportunidade que você vai entregar para a pessoa. E essa oportunidade, ela precisa conter o quê? User flow é como se fosse um caminho que o usuário vai passar até chegar no teu perfil, na venda do teu produto. Então, o caminho, qual que é o primeiro contato que você vai ter com ele? O teu primeiro contato é no Instagram, beleza, o teu posicionamento vai ter que estar no Instagram. E depois no Instagram, você vai levar ele para uma landing page, uma página de venda, ou você vai levar ele diretamente para o teu WhatsApp, vender para o teu serviço no 1 a 1? Ou melhor, você vai pegar do Instagram, levar para o WhatsApp e deixar uma automação ali vendendo para você. O que eu chamo de um marketing inteligente, vai ter um vendedor automático ali, sem preocupar de você. Portanto, qual que é o seu user flow? E se você não sabe preparar isso daí, a gente te explica tudo certinho quando a gente faz uma consultoria. Pegamos do começo ao fim, vamos detalhar teu usuário por onde vai passar, qual que é a melhor estratégia, vamos dar um overview no teu negócio. Se você tiver interesse, link na descrição desse. Agora, o que é interessante também? O seu produto precisa levar uma pessoa do ponto A para o ponto B. Pensa comigo, a sua oportunidade, ela tem que ter um resultado na vida da pessoa. A sua oportunidade tem que fazer um mínimo de alteração para ele enxergar que valeu a pena. Assim como ir no mercado para comprar uma comida, tá matando a fome, a sua oportunidade tem que matar o caminho que a pessoa quer chegar, algo que ela quer evitar que aconteça, algo que ela deseja, algo que ela tem sonho de conquistar. A sua oportunidade, ela precisa que sirva de algo na vida dela. Então, você tem que ser bem claro, fica mais fácil de você posicionar o seu produto e o jeito de mostrá-lo futuramente. Agora, você vai encontrar muita gente fria. O que é frio? Eu chamo de frio, aquecido e quente. O frio é pessoas que não sabem que tem um problema. Não sabem que o teu conhecimento, o seu conhecimento vai levar elas para solucionar este problema que eles passam. Tem gente que não sabia que se posicionar no digital há 2 anos atrás faria com que eles quebrassem os seus negócios. Tem gente que não sabia. Isso é público frio. Agora, se você impactasse essas pessoas naquela época, possivelmente elas não teriam quebrado os seus negócios. Seus negócios não estariam afundados hoje em dia. Agora, quem foi para o digital, quem se adaptou à entrega ali inteligente, foi um público mais aquecido e quente, que já estava sobrecarregado de informação sobre essa nova onda que estava vindo. Agora, para você entender, você é o responsável de pegar, tá, com essa tua oferta, aí você vai pegar público frio, que não sabe que o teu serviço ajuda em determinado problema, ou problemas futuros, ou problemas do agora. Então você anota aí já, qual que é o problema futuro que tem no meu cliente, o meu serviço pode solucionar, e qual é o problema do momento que o meu serviço pode solucionar. Que a sua abordagem tem que resolver um problema na pessoa, não somente atender desejos. Pessoas pouco sabem sobre desejos e elas querem mais evitar problemas, evitar dores. Agora, levando a pessoa do frio para o aquecido, também existem estratégias para você pegar a pessoa fria, aquecida e quente e levar ela para estruturas automáticas. Então, a gente pode trabalhar tanto com e-mail, tanto com AI de landing page, forms, né, que é formulário, a gente pode trabalhar com chats automáticos, automatizados, tudo inteligente. E depois vem a pós-venda. O que é a pós-venda? É você aumentar esse teu ticket médio. E o que é o ticket médio? É aumentar o tanto que você ganha por um cliente. Se você ganha R$100 por uma venda, tá na hora de aumentar para uns 150, R$200, você não acha? Precisa aumentar o teu ticket médio. E esse aí tem como fazer também várias estratégias de marketing inteligente. Entendido até aqui?
Se você quer meu apoio, você vai acessar o link abaixo desta descrição aqui, ó, abaixo deste vídeo, e vai estar ali como você se conectar a mim e ter acesso à minha consultoria para o seu negócio aí, para a sua estratégia e para o seu posicionamento. Esse aqui, então, é as partes principais para você vender seu conhecimento de começo. É claro que existem coisas mais avançadas, como se posicionar no internacional. Só que o começo é o principal fator. E começar fácil e simples é onde que a gente aumenta o nosso resultado. Feito dúvida, pode comentar abaixo desse vídeo. Se você quiser falar de uma forma mais privada comigo também, pode estar em contato com o meu Instagram, vai estar aqui provavelmente. Ou você pode entrar em contato por e-mail também, que vai estar aqui disponível. E aí, estamos ao vivo, estamos aqui nesta aula. O que tu vai aprender aqui hoje comigo? Já vou ser bem franco, claro e direto com você. Você vai aprender a fazer ganchos, vai entender como você vai fazer headlines, porque headline é um formato, ganchos é uma ideia. Tu vai aprender a fazer gancho tanto para a sua lead de VSL, a sua lead de anúncio, a sua headline de página, a sua headline de criativo, de tudo. Porque gancho é a ideia. O que eu quero que tu entenda aqui? Gancho de lead é um formato. Headline é um formato. É um lugar. E o que tu tem que saber fazer? Ganchos. Porque são os ganchos que tu pega lá a atenção da pessoa e faz ela se interessar em ir para a próxima etapa. São os ganchos. Por isso que eu falo, você vai aprender a fazer ganchos. Então tu pode usar na headline, tu pode usar no início do criativo, pode usar no início da lead, você pode usar onde você quiser com esses conceitos. Porque o que importa no final das contas são os princípios. Dito isso, vamos para a nossa apresentação. Diz pra mim, o que tem de errado nessa imagem aqui? O que tem de errado nessa imagem? Se eu tivesse correndo no feed agora e aparecesse essa imagem, o que tem de errado nessa imagem? Você ia parar aqui, seja sincero. Muito provavelmente você respondeu sim. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para captar a atenção do meu usuário, da pessoa ali. Para levar ela para o quê? Para esta página onde que ela vai ser pega com esta headline. 4 ganchos que não te contam sobre como aumentar X% suas vendas. E no penúltimo, algo que ninguém te contou ainda. Tá aqui, ó. Use sempre que possível. Por que eu fiz isso aqui? Eu trabalhei muito aqui num gancho que a gente vai ver logo a seguir. Ó, o primeiro gancho, gancho número 1, interesse próprio. Isso aqui é self-interest. Você tem que falar com o interesse da pessoa. Aqui tá um exemplo. 23 passos que nunca te contaram para liberdade digital é o que tu quer ter? Então, para ter liberdade digital, você vai ser direto na pessoa. Qual o seu interesse? Ficar milionário online? Este é o segredo da internet que vem tornando jovens em novos milionários. Com a internet. Eu estou falando com base no interesse da pessoa. Quer ganhar dinheiro? Clique aqui. Como fazer amigo influenciar pessoas? Com base no teu interesse. Quer passar no Enem? Olha um exemplo. Finalmente, jovem que passou no Enem 24 vezes revela qual era sua colinha que ninguém sabia. Isso aqui tu pode usar onde quiser, velho. Thumbnail, pode usar no título do YouTube. Esta é a colinha que o jovem revela. Pode passar 24 vezes no Enem. Dito isso, você pode pegar isso aqui, tá? Isso aqui eu fiz 4 exemplos para você entender. Tem 3 aqui, né? 3 exemplos. Você pode pegar isso aqui, entrar no ChatGPT. Se você tiver interesse neste material, aqui embaixo do link da descrição tem um link. Você pode clicar ali, você vai cair no canal do Telegram e lá dentro vai estar o arquivo, tá? Isso aí é por questão de segurança para você ir diretamente no arquivo e não corromper nada no caminho. Voltando aqui, o que a gente vai fazer? Vamos jogar pro chat então. Ah, Daniel, não quero pensar como você gastou teus neurônios.
Tá bom, joga pro chat. Eu falo pro chat, ó. Tenho aqui 3 exemplos de gancho que falam do interesse próprio da pessoa. Quero que você, agora você é um copywriter, especialista em escrita persuasiva. Quero que você modele este exemplo e gere para mim 4 ganchos semelhantes para o interesse de... Aí você coloca lá com o interesse da pessoa, o interesse de emagrecer rápido, ou emagrecer. Aí coloca aí o nossa colinha, ó lá. Vamos ver o que o chat vai dizer pra nós. Entendido, buscando ganchos persuasivos focados no interesse de emagrecer. O exemplo que você forneceu é uma estrutura comum de copyright persuasivo. Começa com pergunta, identifica o interesse. E vamos aqui. Ó, perder peso rapidamente, olha, já te deu aqui um exemplo. Descubra o método revolucionário que está ajudando pessoas a perderem 10 kg em apenas 30 dias. Bom, tu pode tirar esse método revolucionário e colocar um mecanismo aqui. Teu produto. Especialista revela o plano de treino e dieta que transformou corpos comuns em escultura fitness 90 dias. Engraçado, gostei disso aqui. É interessante. Ó, emagrecer sem dietas restritivas. Como essa descoberta alimentar está permitindo pessoas comuns a emagrecerem sem cortar carboidratos ou açúcar. É interessante, é um pouco simples, mas é interessante. Não gera tanta curiosidade. Qual o seu interesse em manter peso após emagrecer? O segredo das celebridades para manter o peso ideal ano após ano. Agora revelado para você. Isso aqui é interessante também. Então tu pega isso aqui, eu te dei só esse exemplo inicial, tá? Mas você pode fazer isso aí com todo o restante dos criativos que nós temos aqui, do restante dos nossos ganchos. Ó, temos a outra parte de novidade, tá? Novidade é o que o cérebro ama. Então tu vai entender que o de novidade geralmente é o quê? Quando você fala, temos aqui uma novidade, cientistas descobriram algo e essas coisas assim. Exemplo, novas atualizações do ChatGPT vêm surpreendendo os empreendedores. Cientistas descobrem nova molécula X29E encontrada no corpo de um peixe estranho. Descobrimento, nova maneira de lavar as mãos sem molhar. Elimine 99,9% das bactérias. Novas atualizações no Superbrain V12. Isso aqui é para um tipo de produto. Tá? Então temos a interesse próprio, novidade, e por terceiro temos curiosidade. E se você veio até aqui, é por causa da maldita curiosidade. Olha só como funciona. Faça este truque matutino e sua mulher te desejará de noite. Eu poderia ser mais caloroso e colocar. Te desejará todas as noites. E tu pode ir mais fundo nisso daí, né? Eu coloquei dessa forma porque isso aqui está público. Esta é a lista de ativos de Warren Buffett que levou à fortuna. Ó, curiosidade. São apenas 4 alimentos encontrados na sua cozinha que deixará sua pele lisa como uma baby. Copie e cole. Esta foi a estratégia que colocou 125 mil no meu bolso somente no mês passado. Tá entendendo isso aqui? Curiosidade. Curiosidade. Te deixa curioso. Aqui a imaginação não tem limite, tá? Use e abuse. Novamente, não quer pensar como eu? Pede para o chat fazer. Pede para ele elaborar melhor. Ou elaborar de formas criativas. Que você vai ver a monstruosidade que ele vai te gerar. Mas lembre-se, pede para ele usar estes exemplos, senão ele vai fazer paranoia da mente dele, que ele não foi treinado para ser um copywriter bom. Tá ok? Vamos para o outro tópico. Da curiosidade, vamos para o que é fácil e rápido. Isso aqui as pessoas usam muito, e você tem que ficar atento, que usam muito para passar fraude para as pessoas, tá? Onde que entra os ganhos fáceis, ganhos rápidos, tá? Isso aí pode ser perigoso. Por exemplo aqui, ganhe R$500 por dia apenas escrevendo com o ChatGPT. Isso aqui é um exemplo. Perca 2 tamanhos da sua calça em 17 dias apenas bebendo estas misturas. Aí eu poderia complementar com mais coisas. Pense em riqueza. Ó, é fácil. Essas simples palavras conquistará sua mulher dos sonhos em 15 minutos. Fácil e rápido. Simples palavras são fáceis. 15 minutos é rápido. Então, novamente, pode usar isso aqui e pedir novos exemplos. Ó, curiosidade e interesse. É o quarto gancho que eu vou te falar aqui hoje. Curiosidade mais interesse. Não, esse aqui é o terceiro, se não me engano. Não. Fácil, rápido, curiosidade e novidade. Esse aqui é o bônus que eu dei. Acabei de esquecendo. É um bônus que eu te dei. Que é o que? Você juntar os ganchos.
Aqui eu juntei curiosidade com interesse. É uma bomba isso aqui. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Mulher de 62 anos revela seu segredinho para ser confundida com sua filha. Cuidado, aplique uma vez por dia. Então estou gerando uma curiosidade e já falando para o interesse das mulheres que querem o quê? Ter uma pele lisinha ou algo do tipo. Médico explica por que ele parou de beber água e perdeu 15 quilos em 4 semanas. Olha só que loucura. Eu estou falando com o interesse de uma pessoa que quer perder quilo, e ao mesmo tempo estou usando um elemento aqui de autoridade e ao mesmo tempo uma curiosidade. Por que ele parou? Aqui, se eu não me engano, aqui teria que ser junto para ser uma afirmação. Especialista explica: fruta misteriosa encontrada na Amazonas ou no Amazonas, não sei, é a responsável por recuperar sua visão. Tá entendendo essa curiosidade? Como assim na Amazonas recuperar a visão? Fruta misteriosa. Então isso aqui, tu pega isso aqui, ó, tu pode jogar pro chat. Pode jogar pro chat, ó, isso aqui é de curiosidade mais interesse. Eu quero que tu me traga mais 3 exemplos. Neste formato, neste modelo, nestas ideias. Ele vai poder trazer para você. Portanto, assim você acelera muito, muito mesmo a sua forma de fazer. Dá para fazer até novos reels com esses ganchos. Dá para fazer novas leads começando com esse gancho. Exemplo aqui da curiosidade. Aí você pergunta: Daniel, não sei fazer como assim novas leads? Ó, isso aqui é um gancho. Mulher de 62 anos revela seu segredinho. Então tu poderia começar falando algo do tipo... Poderia começar falando isso aqui: mulher de 62 anos revela seu segredinho para ser confundida com sua filha. E tem mais. O que ela aplicou você pode encontrar diretamente na sua cozinha. Ou sei lá, você pode encontrar diretamente dentro da sua casa. Aí tu continua a tua lead. Então tudo isso aqui para ganchos, porque ali na micro lead, o que é micro lead? É o que vem antes da lead. É praticamente 100 palavras. É uma micro lead. Isso daí é o que faz a sua audiência ficar ali. Se você não ter essa micro lead, esses ganchos, eu estou falando aqui de uma VSL, de uma lead que é o começo da carta. Tu pode usar em vários lugares, mas sempre essa primeira impressão aqui. Desde lá do teu criativo, é a primeira impressão, é um gancho. Desde lá, não sei de onde está vindo. Primeira impressão é o gancho. Isso aqui é o mais poderoso que tu tem que saber qual que é o ângulo que tu vai usar. Vai começar dizendo médico revela, vai começar dizendo cientistas encontraram, vai começar dizendo jovem entusiasta encontrou uma fruta. Tu vai começar dizendo em qual ângulo. Você pode usar vários ângulos de elementos de autoridade, elementos de curiosidade, elementos de interesse. Tem vários. Não tem como você sair daqui do mesmo jeito que você entrou. E aqui, ó. Isso aqui eu fiz pro meu Instagram, por isso que eu estou reutilizando aqui. Se você não me acompanha no Instagram, eu te garanto que lá dentro você vai aprender também muitas coisas. E assim como também tu vai acompanhar meu dia a dia. Aqui no YouTube é mais questão educacional. No Instagram também é educacional e tem também meu dia a dia. Lá eu dou algumas dicas e também abro para perguntas. Então, se te interessa estar lá comigo, é só também clicar no link da descrição do vídeo que a gente vai ter ali o nosso direcionamento lá para a nossa plataforma. Tá. Tu quer ter o material? Eu já te falei. Tem no link da descrição, você vai pro Telegram e ali você vai poder baixar. Gostou? Deixe seu comentário. Não gostou? Deixe seu comentário também. Curtiu? Deixa seu like. Não curtiu? Tu deixa o dislike. Tá ok? Se sinta amado por mim e se sinta amado pelo Criador. Tamo junto. Espero ver você aqui nos próximos vídeos porque eu sei que você está aqui para aprender. Abraço e até a próxima. E aí, Daniel daqui, e esse aqui é mais um daqueles vídeos onde que você vai sair daqui com a cabeça explodindo, porque eu vou te mostrar o que você precisa fazer para poder aumentar a confiança de compra dos seus clientes. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo para você fazer. Inclusive, se você fizer isso aqui e não ter resultado, você pode vir abaixo desse vídeo e xingar depois, beleza? Você vai aprender aqui como posicionar o teu serviço ou o teu produto para que seja desejável pelas pessoas e que você venda muito mais facilmente. Portanto, o que você precisa saber sobre aumentar essa confiança com a pessoa que você quer que compre o seu produto e compre o seu serviço que esteja. A pessoa que você quer conquistar, você vai aplicar isso aqui que eu vou te falar.
do começo ao fim. O que que a gente precisa para poder concretizar a venda que a gente quer vender para uma pessoa? A gente precisa aumentar a confiança. Não é confiança nossa. Eu já vou te explicar. A gente não precisa só aumentar a nossa confiança. As pessoas precisam que a gente fale, que a gente justifique os seus erros, suas falhas, que a gente aponte um inimigo em comum. Elas precisam que a gente resuma que o erro que elas tiveram acontece, é culpa de outras pessoas. E a gente precisa também dizer o seguinte, que ela tem que ter confiança nela mesma. Cada um de nós, quando vai começar algo novo, surge dois medos. É o quê? Duas crenças, duas falsas crenças, que elas são crenças internas nossas e elas são crenças externas. O que são crenças internas? É se a gente é capaz de fazer, se eu sou muito velho de fazer isso aí, a tecnologia é ultrapassada para mim, será que eu vou conseguir? Nossa, é muito difícil mexer com marketing. Ah, não, isso é só para poucos, só para jovens. E o que são crenças externas? É, por exemplo, que não está dentro de si, mas fora. Como, por exemplo, o governo não permite eu ter dinheiro. Ou, é muito difícil de usar uma ferramenta. Ou eu vou ter que criar uma ferramenta do zero e tudo mais. E com isso você vem o que jogando? Não, pode ficar tranquilo que é gratuito, que é fácil, que já existe tudo pronto para você. Você só vai precisar aplicar o meu veículo. E onde que entra tudo isso aí para confiança? Você precisa fazer na mente da pessoa duas coisas. Ela precisa confiar em você e também em mim, em eu. Você do outro lado aí, assistindo eu, qual que é meu papel? Preciso fazer com que você acredite em mim, nas coisas que eu falo, no veículo que eu estou oferecendo para você. Se eu quero que você compre um serviço meu. O que eu preciso fazer aí na sua mente? Eu preciso fazer com que você acredite não somente no meu serviço. Isso daí é fácil, eu te mostro provas sociais. Eu te mostro como eu consegui, eu te mostro como as pessoas conseguem quando entram nesse treinamento que eu ofereço. Isso é fácil. A parte mais difícil é eu mostrar o quê? Que você tem confiança em você mesmo. Por isso que eu um pouco confuso aqui, ó. Você. O que é você? Você era para ser você, mas acabou sendo diferente. Então vamos fazer o seguinte. Eu preciso mostrar confiança em mim. Então vamos falar aqui embaixo. Eu. E em você. Aqui vamos falar do teu cliente, tá? O nosso cliente aqui, ó. Cliente. O que você precisa fazer? A pessoa que vai comprar o seu serviço aí, que vai entrar no seu grupo de mastermind, que vai aceitar o teu convite para o casamento, aceitar qualquer coisa de você. Ela precisa confiar em você e ao mesmo tempo confiar nela, que ela é capaz de fazer, dar conta. Tá? Agora, você é o cliente. O que o cliente precisa da gente, cara? A gente precisa dar a confiança dele. E aqui a gente precisa mostrar para o cliente que essas falsas crenças que ele tem, todo mundo tem falsas crenças. Pode chegar qualquer coisa nova, qualquer método novo, que a gente vai ter falsas crenças. Eu, por exemplo, quando eu quis investir em ações, tive falsas crenças. Quando eu quis investir em imóveis, eu tive falsas crenças. Quando eu quis investir em comprar carro e revender carro, tive falsas crenças. Todo mundo tem falsas crenças quando vai fazer algo novo. Quando eu fui me associar com alguém, tive falsas crenças. Sempre assim. E o que é o seu papel? Já que você é o cara que vai estar ali vendendo, oferecendo a oferta para a pessoa, você precisa fazer o quê? Mostrar para a pessoa que elas têm que confiar nela, mas de uma forma mais sutil. Que é o seguinte. Se eu quero dizer para você que após você entrar no meu treinamento, você vai começar, vai ser fácil para você. O que eu preciso desenhar na minha mensagem? Escrever?
E você não precisa de, por exemplo, de altas habilidades. Você não precisa de autoconhecimento, porque você vai usar a ferramenta de IA. Isso aí já é uma falsa crença que eu estou quebrando de você, de crenças externas. Eu também falar para você que você não precisa de altos investimentos. Você pode entrar com apenas R$ 29,90, por exemplo. Eu também estou quebrando aí de você uma falsa crença, uma crença externa, que é do que? Do dinheiro. Agora, se eu falo para ti, funciona com qualquer pessoa, até com uma criança. Eu estou falando para ti que é tão simples que até uma criança consegue fazer. Aí eu tenho que trazer prova para você. Eu preciso trazer essas provas. Porque não adianta falar realmente. A gente tem que provar de qualquer forma. Tanto quanto eu for falar para você ter confiança em você mesmo, sendo cliente, ou você tem para ter confiança em mim, ou em você, eu tenho que mostrar prova. De qualquer forma. Aqui, quando eu vou falar para o cliente que ele tem que ter confiança nele, ou seja, ele não precisa se preocupar com o dinheiro, ele não precisa se preocupar com software ou com grandes habilidades, ele não precisa se preocupar com as suas crenças limitantes de idade, de experiência, eu tenho que provar para ele de alguma forma que realmente ele não precisa. E a melhor forma de provar hoje para o nosso cérebro, para o nosso sistema réptil, é o quê? Mostrando. A melhor forma de provar para alguém é você mostrar para a pessoa. Lembra do grupo de Tomé? Bem famoso esse grupo de Tomé, que é porque Tomé só acreditava vendo as coisas. E da mesma forma, o ser humano, nós somos assim. A gente acredita vendo, ouvindo, cheirando os nossos 5 sentidos. A gente só acredita quando ativa em nós os 5 sentidos. Mas hoje, no digital, para nós ativar um sentido de uma pessoa, é mais fácil que falar e ver. Ou seja, a gente tem que mostrar para a pessoa e ao mesmo tempo falar para a pessoa. Com isso, você prova para a pessoa que realmente ela consegue. Ou seja, você aumentou a confiança do seu cliente. Quando você aumentar a confiança do teu cliente, você já tem uma barreira quebrada. Ele está prestes a entrar, ele quer entrar, já que ele sabe que ele consegue. Ele consegue aquele desejo, aquela promessa que você está prometendo para ele, já que ele já sabe, ele ainda precisa acreditar em você, confiar em ti. Que o que tu está falando é verdade. Que o teu mecanismo, vamos falar que o teu mecanismo é como se fosse a oferta, o teu produto. Ele quer acreditar no seu produto. E de qualquer forma, de novo, como que a gente prova para as pessoas que realmente funciona? Não existe uma prova social melhor do que uma pessoa fazer. Por que você acha que esses desafios, as pessoas fazem esses desafios, não sei das quantas. Eu, por exemplo, vou me arriscar a fazer um desafio do zero a 1 milhão em 365 dias, sem investir R$ 1, apenas usando as redes sociais e minha face. Não vou fazer sem face, vou mostrar minha face. E esse vai ser meu desafio. Por que você acha que esses desafios aí funcionam muito? Eu, como produtor, se eu fazer um desafio com um aluno meu, eu estou fazendo meu aluno usar o meu mecanismo, usar meu serviço. E só dele fazer por si próprio já é minha prova. Ele fazendo e ele tendo o resultado que eu prometi, eu não preciso mais fazer nada. Já é minha prova. O que a gente precisa saber, então, reformulando? Precisamos aumentar a confiança das pessoas nelas mesmas. E, ao mesmo tempo, a gente precisa aumentar a confiança em nós, conosco. Existem várias formas de você aumentar a confiança. Eu não vou trazer nesta, mas já trouxe uma para você, que é fazer o quê? É mostrando. Ok? Existem várias formas, como autoridade, como você usar da autoridade das pessoas. Ou seja, se um cara de autoridade chega e fala assim, ó, esse cara vocês podem confiar, ele é bom. Bom, bam, bam, bam da partida. Pega um top player do mercado aí hoje.
faz um corte dele falando que você é bom e que as pessoas podem. Se chama transferência de credibilidade. Ou seja, a pessoa passou aquela autoridade dela para você. Isso é muito poderoso. Isso é outra forma de provar para as pessoas que o que tu tá falando é verdade. Mas a que eu te falei é muito forte e já funciona. Por isso que existem várias estratégias de você aumentar essas provas do teu mecanismo, das tuas ofertas. Agora, a gente conquistando a confiança da pessoa, a gente tem mais um desafio. Ó, conquistamos a confiança das pessoas, ok? Matamos essa parte. A gente precisa o quê? Mostrar para as pessoas que ainda no efeito de compra, o que existe em toda a mente, qual que é o circuito que funciona na mente da pessoa? Ela precisa confiar e ela precisa ter garantia. Ou seja, as pessoas não querem ter risco. De tempo, gastar tempo de boa. Elas gastam, todo mundo gasta tempo. Qualquer besteira. Só que elas não, o quê? Elas não querem chegar um dia e falar por exemplo, o cara não quer chegar pra mulher e falar, amor, peguei R$ 2.000 no curso, não funcionou. O maior medo dele, o maior pesadelo, vamos chamar de Nightmare Store, que é assim, ó, o pesadelo da minha vida é chegar e falar pra minha mulher que eu gastei R$ 2 num curso que não funcionou pra mim. Esse é meu pesadelo. O que eu preciso dar pra pessoa dessa forma? Isso é mais uma crença que vai travar ela. Eu tenho que dar garantia. E eu te garanto, cara, pode usar e abusar das garantias. Não tenha problema. Ó, porque existe 2 tipos de garantia. Vou te dar aqui um exemplo. Existe 2 tipos, existe mais tipos, mas o que eu vou te passar são os mais usados pelos infoprodutores. Não os brasileiros, mas os mais de fora, os americanos. É uma garantia incondicional. Incondicional. Vai anotando aí já no seu blog. É uma garantia incondicional. É o quê? Eu te dou uma garantia sem eu te cobrar nada de prova. Eu te dou uma garantia só se você já quiser desistir. E essa garantia, ela é a mais perigosa, porque essa garantia, a gente só fala pra pessoa, velho, a partir do momento que você quiser desistir, você pode sair da minha casa, tá tranquilo. É que nem um namoro. O namoro não é nada sério. Ou seja, a pessoa tá contigo com uma garantia incondicional. O namoro não tem nada, não. É uma relação que não é sério, assim como um casamento. Ela tem incondicional. Agora, você sendo brasileiro, ou não sendo brasileiro, você pode ser de fora, na verdade, mas escutando o meu idioma aqui. No Brasil, nós temos aqui uma lei que é de 7 dias de garantia para a compra de serviços e produtos. Ok? 7 dias de garantia. No mundo digital, no caso. Vou deixar 7 aqui, ó. 7 dias. Isso aqui, todo mundo que comprar algo no digital vai ter. As empresas não te falam isso, tá? Mas você tem 7 dias para poder cancelar. É lei. E se não cancelar em 7 dias, você pede o chargeback. Que é o quê? Vai ter que chamar a operadora do cartão e dizer, ó, os caras não me deram meu dinheiro, mas eu tenho uma lei aqui que eu tenho direito para pegar meu dinheiro de volta. Aí você mostra que mandou e-mail e tudo mais, ok? Essa é incondicional. A outra é a condicional. O que é a condicional? Essa é a melhor que tem do meu ponto de vista, cara. Condicional, ok? Vou deixar aqui, ó, condicional. Essa aqui você pode dar e abusar. Nos Estados Unidos, tem produtor que dá 1 ano, 365 dias para a pessoa de garantia, velho. Tem noção do que é isso? Tem gente que dá 6 meses, tem gente que dá 3 meses. Porque você pode abusar nisso aqui somente se você acredita no seu método, no seu mecanismo.
somente se você acredita no que você faz ou fala, você dá pra pessoa horrores. Eu tenho um camarada meu, um conhecido meu, abraço pros meus amigos latinos, que eles dão garantia pra pessoa e ainda eles falam que dão mais $1.000 em cima. Com o contrato assinado. Se a pessoa entrar e mostrar que não funciona. Qual que é a pegada aqui do condicional? O condicional é o seguinte, se você comprar algo meu, eu dou pra você lá 30, 90, eu dou 3 meses de garantia. Só que na condicional, tu tem que me dar o quê? Tem uma condição aqui. Eu te dou teu dinheiro de volta, eu te dou 2 vezes, te dou mais R$ 1.000. Só que você tem que me provar. Essa é a pegada. Por isso, se você confia no seu produto ou serviço, pode dar garantia estendida. Porque a pessoa vai ter que provar para você que o que ela aplicou, e é importante que você deixe tudo certinho no teu treinamento, no teu curso, que seja, no teu PDF. Porque o que ela aplicou ali, se ela provar que ela fez o passo a passo, o passo do passo, e não funcionou, ela provar isso para você, ela ganha a sua garantia. Ela ganha a sua garantia lá de 90, 100, 200 anos, que seja. Só que ela tem que provar para você. Ó, 7 dias é 7 dias. 8 dias já entra na da condicional. O que que você pode fazer se você mexe com um mercado que as pessoas entram só para pegar algo valioso seu? Você pode esconder o mais valioso do seu treinamento para depois de 7 dias, tá? Porque depois de 7 dias, somente com a sua autorização a pessoa consegue pegar o reembolso. Antes, ela mesma vai lá e clica no reembolso e ela solicita automaticamente para ela. Então, existe formas de você ocultar o teu produto ou o teu serviço que seja valioso para depois de 8 dias, 7 dias, para aparecer para a pessoa. E nesta condicional, para mim, é a melhor que tem. Pode jogar, velho, você pode jogar 90 dias, se tu garante. 6 meses para a pessoa. Fala, velho, você pode aplicar 6 meses no meu treinamento. Eu, por exemplo, eu tenho 2 treinamentos no ar. Na verdade, eu tenho 5, na verdade, mais 2 é mais, digamos, e um deles, que é o mais longo, eu dou 6 meses para a pessoa de garantia. Fazer, vrum. Esses 6 meses aí tu pode fazer de boa. E tu pode pegar o dinheiro de volta. É o mais caro do caso. Então, a gente conhece as pessoas a fazer infoprodutos para vender mundialmente. Vender em várias línguas. Euro, dólar, vender em iemen, vender em libras esterlina, vender em pesos suecos. Muitas moedas. Vender seus infos e criar vários funis avançados. Agora, o outro, eu dou 30 dias. Por que eu dou 30 dias? Como que você faz para medir? Você faz o seguinte, para uma pessoa comum aplicar o que eu estou falando, quanto tempo ela chega aplicando e tem resultado? Eu, por exemplo, tenho casos aqui que as pessoas chegaram no meu treinamento, no meu aqui do... qual é o nome desse treinamento aqui? Deixa eu lembrar. Projeto Sócio Nômade, onde que você entra, pega a minha estrutura pronta que já vende todo dia, só sobe uma campanha, e no dia seguinte, ou após aprovar a campanha, você já tem as vendas. O que acontece? Quanto tempo que a pessoa leva? Eu fiz um teste aqui com meus primeiros alunos. Eles levaram 2 dias para fazer a venda. 2 dias. Primeiro dia, só executou a estrutura, subiu a campanha, 2 dias, venda. E eu pensei, velho, se o cara aplicar, recebe em 2 dias. Fui lá e dei pra pessoa 30 dias. De boa, 30 dias mais 2 vezes o dinheiro de volta se ela não tiver retorno fazendo o que eu tô falando pra ela fazer. Ou seja, é uma parada impossível, do ponto de vista, você não ter retorno. A menos que tu fizer alguma merda muito grande que é impossível, velho. Tu aplicar o que eu tô ensinando e não ter retorno. É muito impossível.
Eu quero que aplica, faz em 2 dias uma venda. E tem altos lucros ainda em cima disso. Conseguimos entender aqui. Cara, essa aula eu acredito que merece um like, pelo menos, né? Ou até mesmo um compartilhamento aí pra tua empresa. Sei lá, teus funcionários aprender a vender, talvez. Você precisa. Eu vou trazer mais formas de ensinar isso. Isso aqui é algo muito, como posso falar, é algo amplo que a gente tem que criar estratégias profundas. Confiança em você e no teu cliente. Garantia incondicional e condicional. Tu pode fazer isso aqui que eu te garanto que a sua oferta, se você deixar bem claro e escancarado, eu te garanto que a sua oferta vai estar vendendo. Se tiver dúvida, você pode deixar aqui abaixo e eu vou estar te respondendo. Se você quiser uma call comigo, assessoria de 1 hora, você pode entrar em contato comigo no meu link que vai estar aqui embaixo. E lá vai ter assessoria privada. Vou até mostrar aqui no cardzinho. Você pode ir lá agendar seu horário comigo e colocar seu negócio digital aí para ir longe. Fechou? Dúvidas? Você pode comentar. Tamo junto e até a próxima.